Este é o país de Kouka, um lugar atualmente governado pelo rei, mas não há príncipe herdeiro ou rainha para herdar o trono. Ele tem apenas uma filha de 15 anos, a princesa Iona. Por ser um país pequeno, é frequentemente cobiçado por nações vizinhas, então guerras frequentes são inevitáveis. Entretanto, por algum milagre, nos últimos 10 anos desde que o antigo rei faleceu, o país esteve completamente em paz. A princesa Iona deveria participar da cerimônia do rei, mas ela escolheu não ir porque ainda não tinha encontrado uma roupa adequada que gostasse, e assim a cerimônia terminou sem ela. Iona sempre se preocupava com seu cabelo, mesmo que seu pai achasse que ela era muito bonita. Ela não conseguia entender por que seu cabelo era tão encaracolado e vermelho vivo. Um dos 5 generais, Hak, veio e zombou de seu cabelo. O motivo pelo qual Hak tinha confiança para provocar a princesa era porque ele e a princesa Iona eram amigos de infância. Hak informou Iona que Suwon chegaria em breve. Ao ouvir a notícia, a princesa rapidamente saiu correndo. Suwon também era amigo de infância de Iona, embora ele fosse 3 anos mais velho que ela. Ela mais tarde encontrou Suwon depois de muitos anos, e ele planejava ficar por uma semana para comemorar o aniversário de Iona. Suwon então saiu correndo para cumprimentar o rei, enquanto Iona permanecia um pouco amuada porque Suwon ainda a tratava como uma criança. No passado, Iona costumava sentir-se triste pela morte de sua mãe. Então Suwon decidiu assumir o papel de uma figura materna para Iona. Por isso ela sempre considerou Suwon uma pessoa importante em seu coração. No dia seguinte, Iona correu para encontrar Suwon e ouviu que ele estava tendo uma competição de arco e flecha com Hak. Ela foi à competição para assistir e decidiu que queria aprender arco e flecha com Suwon. No entanto, o rei não tinha a intenção de deixar a filha tocar em armas. Mas então Suwon inesperadamente convidou Iona para andar a cavalo com ele, e ela concordou e desceu correndo. Hak ajudou Iona a subir no cavalo, e Iona percebeu que Suwon parecia bastante familiar em ser gentil com as mulheres, então ele devia ter tido bastante atenção de algumas garotas. De fato, Suwon havia recebido muitas propostas de casamento, mas nunca aceitou nenhuma delas. Iona não queria parecer infantil, então ela se gabou de já ter aceitado uma proposta de casamento de Hak. Hak ficou perplexo, sem entender o que estava acontecendo. Suwon parabenizou os dois, o que fez Iona se perguntar por que ele acreditou naquela mentira. Iona mais tarde conversou com seu pai e percebeu que ele não apoiava que ela estivesse com Suwon. Embora Suwon fosse realmente talentoso e também fosse filho de seu irmão mais velho, o rei anterior, significando que carregava sangue real. O rei ainda se recusava a deixar Suwon se tornar rei casando-se com Iona. Ele admitiu que realmente era um covarde, mas ele não deixaria Iona sofrer o mesmo destino de ser prejudicada por pessoas perversas como sua mãe. Iona então saiu furiosa e foi subitamente abordada por uma figura suspeita. Ela temia que esse poderia ser quem planejava machucá-la, como seu pai havia dito. Então ela fugiu, mas a pessoa a perseguiu. Iona foi então encontrada por Suwon e contou-lhe o que tinha acontecido, mas Suwon não viu ninguém lá fora. Vendo que Iona estava muito inquieta, ele quis levá-la até Hak, pensando que os dois estavam noivos. Mas Iona confessou honestamente seus verdadeiros sentimentos, que só tinha sentimentos por Suwon. Suwon tentou manter distância e admitiu que estava tendo dificuldade em ver Iona como uma jovem mulher. Ele sabia que tinha que parar de vê-la como uma criança, e naquele momento tudo o que Iona precisava era esse reconhecimento de Suwon. Ela não sabia muito sobre os assuntos do país ou o que significava ser um rei, mas o que ela sabia era que ainda amava Suwon profundamente. 5 dias depois, a festa de aniversário de Iona foi realizada. Suwon puxou Iona de lado para lhe dar um grampo de cabelo. Ela achou que seu cabelo não combinava com algo, mas Suwon disse que gostava do cabelo dela, o que fez com que ela, pela primeira vez, gostasse do próprio cabelo. Hak então interrompeu os dois e Iona decidiu voltar para seu quarto para descansar. Hak informou a Suwon que sentiu que algo havia infiltrado no palácio. Quando descobriu que Iona também tinha tido um incidente mais cedo, ele pediu a Suwon que a vigiasse enquanto aumentava a segurança do palácio. Naquela noite, Iona queria ir ver seu pai para falar sobre Suwon. Mas quando ela chegou, percebeu que o quarto de seu pai não estava trancado e não havia guardas de plantão. Quando entrou, ela ficou completamente chocada ao descobrir que Suwon havia assassinado seu pai. Naquele momento, Hak estava de plantão e encontrou Min-su, um dos guardas pessoais do rei. Os dois conversaram por um tempo sobre Iona e Suwon. Enquanto isso, Iona estava sendo levada para a execução quando Hak chegou de repente e a resgatou. Hak queria saber o que estava acontecendo e exigiu uma explicação de Suwon. Voltando um pouco, Iona ainda não conseguia acreditar que Suwon foi quem matou seu pai.
mas Suwon estava esperando por esse momento há muito tempo. Os soldados do lado de Suwon sabiam que poucas pessoas estavam cientes da situação ainda e que só precisavam ficar de olho em Hak. No entanto, Hak os descobriu e exigiu uma explicação. Quando os inimigos sacaram suas espadas, Hak não se preocupou em fazer mais perguntas. Nesse momento, Suwon explicou a Yona que seu pai sempre foi considerado um covarde que temia a guerra, mas por causa disso, ele se tornou um rei gentil e benevolente. 10 anos atrás, o rei anterior, em vez de passar o trono para seu filho mais velho, o pai de Suwon, escolheu passá-lo para o pai de Yona. O pai de Suwon não tinha desejo pelo trono, e estava até disposto a lutar na linha de frente para proteger seu irmão mais novo. Ainda assim, o pai de Yona foi quem matou o pai de Suwon. Por essa razão, Suwon estava decidido a se vingar. Desde o início, Suwon não tinha intenção de machucar Yona, sabendo que ela raramente visitava os aposentos de seu pai. Nesse momento, um homem chamado Kai apareceu, e ao perceber que Suwon havia completado sua tarefa e que Yona tinha visto tudo, quis matar Yona para silenciá-la. Ela então derrubou uma vela, incendiando o quarto, o que forçou os soldados e Kai a apagarem as chamas. Aproveitando essa chance, ela escapou. Yona ainda não conseguia aceitar a verdade sobre Suwon, mas foi rapidamente capturada novamente, apenas para ser resgatada por Hak logo em seguida. Originalmente, Hak não queria ser o terceiro entre Suwon e Yona, mas ele ficou desconfiado ao ver muitos rostos desconhecidos entre os guardas reais, então perguntou a Suwon sobre toda a situação. Yona ficou muito feliz que Hak ainda estava ao seu lado, porque ele tinha recebido ordens do rei para proteger a princesa em todos os custos. Hak então perguntou onde estava o rei e soube que Suwon o havia assassinado. Enfurecido, Hak avançou contra Suwon e exigiu explicações. Ele queria saber por que Suwon mataria um rei que desprezava a guerra, especialmente quando sabia que Suwon nunca tinha desejado o trono. Mas Suwon acreditava que este país não precisava de um rei fraco. Kai sabia exatamente quem era Hak e o quão forte ele era, mas como Yona tinha sido feita refém, Hak foi obrigado a largar sua arma. Hak foi então cercado, mas de repente uma flecha voou e o ajudou a se libertar para escapar com Yona. Eles então se reuniram com Min-Su, que havia disparado a flecha. Hak confiou Yona a Min-Su e foi na frente para abrir caminho. Os três encontraram um esconderijo, mas não conseguiam encontrar uma forma de escapar porque havia muitos guardas. Min-Su decidiu criar uma distração para ajudar os outros dois a fugir. Como Min-Su não havia revelado sua lealdade a Yona, ele não seria alvo mesmo se fosse descoberto. Min-Su então vestiu o manto da princesa e correu para fora. Hak aproveitou a oportunidade enquanto os guardas estavam distraídos por Min-Su para escapar da fortaleza com Yona. Min-Su não teve tanta sorte e foi atingido pelos arqueiros. Os dois então fugiram para a floresta e Suwon enviou soldados para patrulhar a área, mesmo que Suwon soubesse que havia uma grande chance de os soldados não encontrarem nada. Como Hak conhecia a floresta melhor do que ninguém, ele ainda tinha que tentar. Hak então deixou a princesa dormir na floresta e na manhã seguinte, os cidadãos começaram a notar mudanças dentro do país. Suwon ainda não havia recebido nenhuma notícia dos soldados. Enquanto isso, Hak e Yona decidiram partir. Hak acreditava que enquanto Yona estivesse viva, eles poderiam ir a qualquer lugar. Yona também esperava que Hak sempre ficasse ao seu lado, e Hak a abraçou para ajudá-la a se sentir melhor. Os dois continuariam a ter muitos encontros, recrutando indivíduos talentosos para retornar e reconquistar o país. E esta é a história dessa jornada. Após vários dias na floresta, Hak percebeu que Yona estava ficando mais fraca, já que nunca tinha suportado dificuldades ou dor antes. Muitos anos atrás, Hak era neto de um general e chamou a atenção do rei, que o convidou para se tornar um general no futuro. Mas Hak havia recusado porque não queria se envolver com a família real ou a nobreza, pois ele não gostava de seus esquemas e de como se arrastavam para baixo. Além disso, ele também não queria estar perto de Yona, já que sempre que se aproximava dela, perdia a compostura. E justo quando ele estava tentando evitá-la, Yona veio se esconder atrás dele, pois tinha acabado de ser provocada por alguém chamado Tai, Jun, o filho do chefe da tribo do fogo. Naquele momento, Hak também percebeu que Yona gostava Suwon, embora ela acreditasse que era unilateral e não quisesse contar a mais ninguém. Hak então partiu e queria que seu avô o levasse de volta. Mas o avô dele não estava pronto para fazer isso ainda, dando a Yona a chance de encontrar Hak. Ela pediu desculpas por deixá-lo com raiva por causa de sua covardia e deu-lhe algumas frutas para restaurar a amizade. Hak então ouviu os soldados discutindo como o rei estava atualmente causando seu próprio poder para ser
restrita. Mas logo depois disso, ele viu Taejun incomodando a princesa e até indo longe demais, então ele teve que intervir para protegê-la. Hak agiu como se estivesse muito próximo de Yona para fazer Taejun desistir de suas intenções. Ele também decidiu se tornar o guarda-costas de Yona e revelou que era o sucessor da tribo do vento. O rei então chegou para resolver a questão e acreditou que Hak seria um bom protetor para Yona. A partir daquele momento, Hak também percebeu que este rei não era covarde, pois estava disposto a agarrar a espada de Taejun para detê-lo, ferindo sua própria mão no processo. Hak então lembrou-se da época em que a rainha tinha acabado de falecer. Tanto o rei quanto Yona estavam devastados naquela época, mas porque ela queria ser o apoio de seu pai, Yona tentou se manter forte. Suwon e Hak também queriam ajudar Yona a aliviar o estresse, então eles brincaram na neve com ela, e por causa de jogar muitas bolas de neve, Yona acabou ficando doente. Ela realmente queria que seu pai a visitasse, mas o médico real disse que estava ocupado. Não muito tempo depois, tanto Hak quanto Suwon também ficaram doentes, então o avô de Hak veio visitar. Suwon queria se tornar um general como o avô de Hak, enquanto Hak revelou que ele era apenas um órfão que seu avô havia acolhido e criado. O pai de Suwon também veio visitar, o que deixou Yona ainda mais triste, já que o rei ainda não tinha vindo. Algumas pessoas pensavam que o rei tinha medo de pegar a doença e por isso não visitou nem a própria filha, mas Hak disse que respeitava o rei, porque mesmo com assuntos pessoais, ele nunca os colocava acima dos assuntos do país. Yona ouviu Hak e não culpou mais seu pai. Naquela noite, Yona ficou com fome de novo, então Suwon mandou alguém trazer comida para ela. Mas a papa que trouxeram estava bem ruim. E então o rei entrou e admitiu que ele próprio havia feito a papa para compensar por não ter vindo antes. Yona então tentou terminar toda a tigela, porque era algo que seu pai havia feito com as próprias mãos. Yona uma vez desejou que Hak e Suwon ficassem sempre ao seu lado, mas agora, quando ela acordava, apenas uma realidade cruel a encarava. O céu que os três costumavam olhar juntos não estava mais lá. Hak então percebeu que Yona recentemente se tornara nada além de um cadáver ambulante. Não só sua força física recusou, mas seu espírito também estava exausto. Por causa disso, Hak odiava Suwon mais do que qualquer outra pessoa por ter transformado Yona nisso. Ele então viu o grampo de cabelo que Suwon tinha dado a Yona e decidiu guardá-lo. Naquela noite, Yona tentou procurar o enfeite de cabelo novamente, mas Hak não o tirou. Yona também tentou jogar fora os sentimentos que tinha por Suwon, mas era impossível. Ela saiu por um tempo e acabou encontrando uma cobra venenosa, então Hak teve que segui-la para protegê-la e tirá-la da toca da cobra. Ele devolveu o prendedor de cabelo porque parecia ser a única coisa que dava força a Yona naquele momento. Os dois então continuaram a ficar na floresta. Yona notou que Hak havia sido mordido pela cobra, mas ele disse que uma mordida tão pequena não o derrubaria. Yona não sabia para onde eles deveriam ir agora, pois até mesmo ir a uma aldeia poderia resultar em encontrar soldados, então Hak não teve outra escolha senão ir para sua cidade natal. Quando voltaram para a tribo do vento, as pessoas lá ficaram surpresas por Hak ter voltado. Eles não sabiam sobre Yona e assumiram que ela era a garota que Hak havia trazido para casa como sua amante. Ele pediu a todos que preparassem comida para Yona e perguntou sobre o paradeiro de seu avô. Disseram-lhe que o palácio havia convocado os 5 ex-generais para uma reunião. Então Hak percebeu que ninguém ali ainda sabia sobre o que havia acontecido no palácio. Naquele momento, os 5 generais haviam se reunido, e o chefe da tribo do fogo questionou o avô de Hak, pois rumores estavam se espalhando por toda a nação de que Hak tinha matado o rei e raptado a princesa. Neste momento, Suwon deu um passo à frente e ainda assim não culpou Hak. No entanto, em relação ao assassinato do rei, Suwon não admitiu. Suwon acreditava que atualmente todas as 5 tribos precisavam formar uma aliança para impedir inimigos externos de atacar. Os outros líderes das tribos concordaram em deixar Suwon se tornar o próximo rei para governar o país. Mas o avô de Hak não deu opinião porque acreditava que não era mais um general. Hak era. Então, se quisessem uma opinião, deveriam convocar Hak e perguntar a ele ao invés disso. Kai avisou que se o velho não desse sua opinião, ele poderia ser acusado de traição. No passado, ele havia tratado Suwon como seu próprio neto, então agora ele não faria nenhum comentário. Mas Suwon anunciou que em 3 dias realizaria a cerimônia de coroação e esperaria que ele comparecesse. Naquela tarde, foi revelado que o chefe da tribo do fogo também havia secretamente apoiado Suwon em assumir o trono. Ambos sabiam que Hak não agiria precipitadamente neste momento para evitar afetar Yona, e a tribo do fogo também tinha começado a preparar suas forças militares para suprimir a tribo do vento sob Hak.
Nesse momento, Yona recuperou a consciência e conheceu um garoto chamado Yeon, que era como um irmão mais novo para Hak. Yeon perguntou a Yona qual era o relacionamento dela com Hak, e ela disse que via Hak como um amigo. Os outros garotos então brincaram que Hak havia sido rejeitado, já que Yona não o via como seu parceiro romântico. Hak então informou Yona sobre a identidade que ele havia criado para ela naquele momento. Depois de terminar a refeição, Yona foi dar uma volta do lado de fora e foi recebida por uma mulher mais velha. A mulher tinha ouvido de Hak que Yona era uma criada do palácio que não conseguia fazer seu trabalho direito e havia sido demitida. A mulher prometeu ensinar Yona a trabalhar e a encarregou de lavar roupas. Hak mais tarde veio ajudar e ambos descobriram que o riacho da aldeia havia secado. Hak enviou pessoas rio acima para investigar e então seu avô também voltou. Ele ficou muito feliz em ver a Yona novamente. Um homem chamado Hyung, que tinha ido rio acima para investigar, de repente retornou com alguns ferimentos. Hyung relatou que a tribo do fogo havia bloqueado a água rio acima, impedindo que ela chegasse à aldeia. O avô de Hak proibiu os aldeões de tomarem qualquer atitude, pois sabia que a tribo do fogo estava pressionando-o porque ele ainda não tinha concordado em deixar Suwon subir ao trono. O avô de Hak já decidira que não deixaria Suwon subir ao trono, porque se Hak aparecesse novamente, ele seria certamente acusado de matar o rei. Desta vez, Taejun apareceu mais uma vez e parecia bastante amargo, acreditando que se Hak não tivesse interferido no passado, ele poderia ter tido uma chance com Yona e se tornado rei. Yona estava profundamente pensativa quando Yeon veio chamá-la para jantar, mas de repente desmaiou. Hak e seu avô então disseram a Yona que Yeon era fisicamente fraco desde a infância e frequentemente precisava de remédios. Mas naquele exato momento, eles ouviram a notícia de que uma caravana de mercadores havia sido atacada, o que significava que eles ficariam sem água ou remédios. Todos sabiam que isso era um truque da tribo do fogo. No entanto, Hyung disse que conhecia um médico e iria buscar remédio para Yeon. Hak permitiu que Hyung partisse e ordenou a todos que não provocassem a tribo do fogo neste momento, já que a sua força militar era mais fraca e a tribo do fogo agora tinha o apoio da família real, o que significava que estariam em desvantagem. Hak então encontrou-se com Yona em particular, e ela perguntou a si mesma o que poderia fazer neste ponto. Hak queria que ela continuasse vivendo pacificamente aqui, e então foi encontrar seu avô para discutir assuntos. Hak decidiu que seu avô deveria ir em frente e aprovar a coroação de Suwon, e recuperar o posto de general dele. Título enquanto Hak deixaria a tribo para que a tribo do vento não fosse mais alvo. Embora soubesse que isso o rotularia oficialmente como um traidor, ele estava disposto a aceitar isso. Ele também queria que seu avô deixasse Yona ficar aqui e viver a vida mais pacífica e comum possível. Mas seu avô se recusou a deixar seu neto viver tal vida, então Hak invocou a autoridade do líder da tribo para dar a ordem. Naquela noite, Hak passou na loja de armas para pegar alguns itens e se despedir de algumas caras conhecidas. Enquanto isso, Hang voltou com o remédio e conseguiu salvar Yeon. Mais tarde, Yona se encontrou novamente com a mulher mais velha e visitou a caravana de comerciantes que havia sido atacada. Ela percebeu que estava envolvendo as pessoas bondosas aqui em problema. Então, ela tomou a decisão de deixar este lugar. No dia seguinte, Yona foi procurar Hak e descobriu que ele já tinha passado para se despedir de Yeon. Yeon começou a chorar, e Yona correu até ele para perguntar o que estava acontecendo. Ela agradeceu a Yeon por tudo nos últimos dias, e Yeon percebeu que Yona também iria partir. Yeon tinha acabado de prometer a Hak que protegeria Yona, mas agora Yona já tinha partido. Naquele momento, Hak encontrou seus subordinados novamente no portão da aldeia e se despediu antes de partir. Ele também pediu que cuidassem de Yona em seu lugar, mas Yona tinha vindo procurar por Hak e decidiu que iria com ele. No entanto, Hak recusou e aconselhou-a a ficar aqui e viver uma vida pacífica daqui em diante. Mas ela escolheu seguir Hak. Hak disse a ela que não era mais seu general, então, se ela quisesse que ele a protegesse, teria que haver uma compensação. Como ela não tinha nada a oferecer em troca, ele usou isso como motivo para pressioná-la a ficar com a tribo do vento. O avô de Hak então levantou seu arco, ao ver que Hak novamente parecia desrespeitoso com Yona. No final, o avô de Hak teve que aceitar que Yona iria com Hak. Neste momento, Taejun ouviu que alguém tinha descoberto o paradeiro de Hak e Yona. Então ele partiu para encontrá-los. Enquanto isso, Hak e Yona estavam seguindo o conselho do avô dele e procurando um sacerdote. Essa pessoa já tinha guiado o rei anterior,
Mas, por descontentamento com o caminho que aquele rei havia tomado, ele se retirou do mundo e isolou-se da humanidade. Os dois chegaram a uma região montanhosa desolada, e Hak avisou que esse lugar não seria confortável para dormir à noite. Então, Iona decidiu que dormiria ao lado de Hak para se manter aquecida, mas ele avisou que não podia garantir que ela dormiria bem. Ele então puxou Iona para se esconder porque ouviu passos de vários inimigos por perto. Em seguida, ele se deparou com as tropas de Taijun. Taijun não esperava encontrá-los tão cedo aqui. Mas Hak disse a ele que não era mais um general, então tudo que ele fizesse agora não teria efeito sobre a tribo do vento. Taijun então deu a ordem para atacar, mas Hak facilmente rechaçou todos os inimigos que vieram em sua direção. Quando os arqueiros começaram a disparar à distância, Hak não teve escolha a não ser agarrar Iona e correr, cortando cada flecha que voava em sua direção. Iona então tropeçou, então Hak a protegeu e levou uma flecha em sua lugar. E então fugiram juntos. Naquela tarde, os dois temporariamente perderam seus perseguidores, mas Hak decidiu sair e lutar, deixando Iona escondida. Hak foi logo cercado por inimigos, enquanto Iona percebeu que a flecha que atingiu Hak estava envenenada. E ele logo iria desmaiar. Ela não queria se revelar porque temia atrapalhar Hak, mas então ela decidiu que tinha que ajudar ele, porque se continuasse a depender de Hak para protegê-la, poderia muito bem ter ficado na tribo do vento. Então ela correu para fora, derrubou o arqueiro e confrontou Taijun. Taijun ofereceu trazê-la de volta e derrubar Suwon, mas ela perguntou por que, se Taijun já sabia das coisas que Suwon havia feito, ele ainda escolhia apoiá-lo e oprimir a tribo do vento. Ela disse que Taijun era um hipócrita e que nunca iria com ele. Taijun ficou chocado que a princesa antes fraca agora tinha se tornado forte, e o cabelo de Iona agora parecia chamas queimando-o. Hak a repreendeu por correr para cá novamente. Ele tentou correr em direção a Iona, mas o veneno estava piorando rapidamente sua condição. Ele ficou tonto e desmaiou, mas ainda lutou até ser golpeado e empurrado para a beira de um penhasco. Hak então caiu, mas conseguiu se agarrar à borda. Iona correu para salvá-lo, mas Taijun agarrou o cabelo dela, Iona pegou a espada dele e cortou seu próprio cabelo para se libertar e salvar Hak. Taijun não permitiu que seus soldados fizessem mal a Iona, então eles não puderam fazer nada enquanto ela corria com uma espada e resgatava Hak, mas ela não conseguiu puxá-lo para cima, e os dois caíram juntos do penhasco. Taijun ordenou que seus soldados os procurassem, mas todos acreditavam que os dois não poderiam ter sobrevivido à queda. Naquela noite, Taijun voltou para ver Suwon e entregou a mecha do cabelo de Iona que ele tinha conseguido manter. Taijun relatou tudo sobre Iona e acreditava que ela estava realmente morta. Kai só pretendia capturar Iona e trazê-la de volta, mas agora que as coisas haviam se desenrolado dessa forma, Taijun pediu a Suwon para puni-lo por esse erro. Mas Suwon simplesmente virou a cabeça e se afastou. Enquanto isso, um estranho inesperadamente encontrou Hak e Iona na floresta. Ao mesmo tempo, o dia da coroação de Suwon havia chegado. Kai anunciou que o avô de Hak e o recém-nomeado general vieram participar, e Suwon desejava ir encontrá-los. Suwon lembrava como, no passado, sempre que ele visitava Iona, Hak estava sempre lá esperando por ele. Suwon sempre respeitou Hak por sua força, e até queria que Hak se tornasse seu guarda pessoal. Então, Hak uma vez sugeriu que Suwon se casasse com Iona e se tornasse rei, mas Suwon sempre esteve hesitante quanto a isso. Suwon já sabia que, se um dia ascendesse ao trono, não poderia mais ficar ao lado de Iona e Hak. Mas ele acreditava que, ao deixar essas coisas de lado, ele se tornara quem era agora. Durante sua coroação, Suwon olhou para as diferentes tribos. A tribo do fogo ainda servia, mas eles sempre tinham seus olhos no trono. A tribo da terra só servia àqueles no poder. A tribo da água eram oportunistas esperando por sua chance, e a tribo do vento tinha muitos guerreiros de elite treinados pessoalmente pelo avô de Hak, então ele não podia prever quando poderiam se rebelar novamente. Mas Suwon precisava unificar todas as tribos para lutar contra inimigos estrangeiros. O avô de Hak perguntou a Suwon quanto ele tinha sacrificado para obter o trono, mas Suwon disse que iria reviver o reino e devolvê-lo à sua antiga glória. Ele não precisava de deuses, ele precisava do poder do povo desta terra, e se alguém se interpusesse em seu caminho, ele encontraria uma maneira de subjugá-los. O avô de Hak não podia dizer quando Suwon tinha mudado tanto. Quanto a Iona, ela agora havia recobrado a consciência e encontrou
Yun, o que a salvou e salvou Hak. Yun disse que Hak estava gravemente ferido depois de protegê-la durante a queda do penhasco. Se o tratamento tivesse sido adiado por mais tempo, Hak poderia ter morrido. Yona então conheceu outra pessoa, Ik-Su, que parecia um pouco estranho, e ela não tinha certeza se deveria revelar sua identidade para eles. Mas Ik-Su já sabia quem ela era, e pelas palavras de Yun, Yona percebeu que Ik-Su era o sacerdote vivendo em reclusão que o avô de Hak mencionou. Ik-Su disse que sua função era transmitir as palavras dos deuses ao povo, mas Yun acreditava que era justamente por causa dessas palavras divinas vagas que Ik-Su tinha sido expulso da capital. Yona queria saber mais sobre isso, o que fez Yun perceber que, apesar de ter vivido no palácio, ela sabia nada. Yona então percebeu Hak começando a se mexer, mas Yun veio verificar e disse que Hak estava com febre e que eles não tinham remédio adequado para tratá-la. Então levaria tempo para ele se recuperar. Yun disse que não era farmacêutico, então Yona não deveria depositar muita esperança nele, especialmente porque ela nunca agradeceu a ninguém, nem mesmo a Hak, que havia arriscado a vida para proteger dela. Essa também era a razão pela qual Yun não gostava da realeza e dos nobres. Mas Ik-Su disse a Yona para não se preocupar porque o deus da morte ainda não tinha chegado. Mais tarde, os dois saíram para dar um passeio, e Yona perguntou por que Ik-Su tinha vindo morar aqui. Ik-Su disse que estava apenas seguindo o fluxo da vida e acreditava que tudo tinha seu próprio propósito. Naquela noite, Yona foi agradecer a Yun por salvar sua vida e também queria saber mais sobre a história deles. Yun disse que ele era apenas alguém que cuidava daquele sacerdote desajeitado no passado. Ser sacerdote era uma posição que nem o rei podia superar. Eram considerados mensageiros dos deuses, com o poder de intervir no governo do país, às vezes até iniciando guerras, e tinham o direito de depor o rei se enfurecessem os deuses. Mas por causa disso, os sacerdotes eram como espinhos nos olhos da família real. Foi o pai de Suwon que expulsou Ik-Su do palácio por medo de que Ik-Su perturbasse o reinado do rei anterior. Quanto ao motivo de Yun ter trazido Ik-Su para um lugar tão remoto, era porque Ik-Su era bondoso demais. Viver em aldeias pobres fazia Ik-Su ajudar constantemente os outros, muitas vezes em detrimento de si mesmo. É por isso que os dois acabaram vivendo aqui. Naquela noite, Yona de repente descobriu que Hak estava desaparecido, então ela correu para procurá-lo. Ela chamou seu nome na floresta e ele finalmente voltou. Ele tinha apenas ido buscar sua espada. Yona chorou porque ele não a chamou para ir com ele. Hak, tendo recebido tantos ferimentos por causa dela, disse que se ele morresse, ele se perguntava o quanto ela choraria. Yona não queria que Hak a deixasse nunca mais, e quando Hak se aproximou, ela bateu cabeças com ele. Yona pensou que ele estava tentando verificar a sua temperatura, então ela ofereceu a testa e ele apenas seguiu o jogo, percebendo que Yona ainda não tinha muita experiência com assuntos de amor. Hak pediu desculpas por fazer com que ela cortasse o cabelo, mas ela disse que nunca o valorizou e não sentia nenhum arrependimento. Mesmo assim, Hak notou que ela ainda não tinha jogado fora aquele grampo de cabelo. No dia seguinte, Hak temporariamente passou a entender a situação e que eles estavam hospedados na casa do sacerdote. Mais tarde, Yona foi se encontrar com Ik-Su e ele perguntou se ela queria ouvir a orientação dos deuses. O avô de Hak uma vez disse a ela para encontrar Ik-Su para descobrir qual caminho ela deveria seguir. Mas depois de tudo o que aconteceu, tudo o que ela queria agora era viver pacificamente com Hak. No entanto, Ik-Su disse a ela que ela era a tempestade que agitaria todo o país. Mais tarde, Yun e Hak chegaram e Ik-Su começou a recitar as palavras passadas pelos deuses de que, quando os 4 dragões se reunirem, o verdadeiro rei reaparecerá. Hak realmente não acreditava nessas coisas, mas a história ainda precisava ser contada. Dizia-se que o Rei Dragão Carmesim, um deus dragão que se transformou em humano, tornou-se o primeiro rei que fundou esta nação. Mas ele foi mais tarde traído pelos humanos e derrubado. Os 4 dragões então vieram para salvar o Rei Dragão Carmesim e desejaram aniquilar a humanidade. No entanto, o Rei Dragão Carmesim pediu-lhes que poupassem os humanos. Assim, os 4 dragões criaram 4 guerreiros para proteger o Rei Dragão Carmesim. Um tinha garras que podiam rasgar através de qualquer coisa. Um tinha olhos que podiam ver através de todas as coisas. Um tinha pernas que podiam saltar para os céus. E um tinha um corpo forte e poderoso. Estes 4 guerreiros mais tarde fundaram as 4 tribos e serviram o rei até sua morte. Depois disso, os 4 guerreiros deixaram suas tribos e desapareceram sem deixar rastro. Ik-Su acreditava que a vida de Yona estava agora em perigo, então ela precisava de mais guardas além de Hak. Como Hak não podia protegê-la sozinho, ela precisaria de mais companheiros. Esses seriam os 4 guerreiros dragões. Podem ser lendas, mas as pessoas que herdaram sua linhagem eram reais. Então Yona deveria ir encontrá-los. Os deuses mostraram a ela o caminho, e agora ela tinha que seguir esse caminho por sua própria.
Iksu também acreditava que o fato de Yona ter sobrevivido a tantas desgraças era um milagre de alguém com um destino divino. Mas quando Hak carrega todo o fardo, ninguém diz nada. Naquela noite, Yona pensou nisso e considerou jogar fora o grampo de cabelo, mas ainda não conseguiu se decidir. Mais tarde, ela encontrou Hak novamente e ele se perguntou se ela realmente queria seguir o caminho que Iksu havia mostrado. Mas Yona decidiu procurar os guerreiros dragão e queria que Hak a ensinasse a usar uma arma, porque não queria ser um fardo para ele. Ele concordou. Se era isso que ela realmente desejava, Iksu então veio com um pedido para os dois. Ele queria que levassem Yun com eles na jornada. Yun mais tarde fez uma nova roupa para Yona e até concordou em cortar seu cabelo. Yona percebeu que Yun realmente era um gênio, já que ele parecia saber de tudo. Yun não queria se gabar, mas disse que podia memorizar qualquer livro depois de lê-lo apenas uma vez. E a razão pela qual ele tinha que estudar tanto era para cuidar de Iksu. Mas Yun disse que não faria isso de graça e cobraria uma taxa dela. Então Yona disse para ele enviar a conta para Hak, avô. Yun então percebeu que o avô de Hak era um herói lendário comparável ao pai de Suwon, mas Yona só o conhecia como um velho que mimava as crianças. Yun disse que queria ler livros de todo o mundo, mas então Yona foi ver Iksu e disse que não poderia levar Yun com ela porque Yun e Iksu eram família e ela não suportava separá-los. Contudo, Yun ouviu e mais tarde foi confrontar Iksu sobre isso. Mas Iksu lhe disse que não queria continuar segurando Yun naquele lugar. Ele queria que Yun fosse ver o mundo. Além disso, Iksu tinha confiança de que podia viver bem sem Yun. Yun então considerou queimar o livro de medicina que Iksu havia trazido uma vez. Mas não conseguiu fazê-lo. Hak veio assar alguns peixes e Yun perguntou por que Hak foi tão longe para proteger Yona enquanto se negligenciava. Hak respondeu que estava apenas protegendo a pessoa que mais importava para ele: sobreviver. Yun mais tarde foi até a cachoeira para pensar e se lembrou de muitos anos atrás, quando vivia em uma aldeia pertencente à tribo do fogo. Era tão pobre que Yun tinha que roubar diariamente apenas para comer. Quando viu Iksu passando, Yun o atacou para roubá-lo, mas infelizmente Iksu não tinha posses e até agiu gentilmente, o que levou Yun a deixá-lo ficar em sua casa naquela noite. Mais tarde, Yun até aplicou remédio nas feridas que ele havia causado a Iksu. Depois, Yun aplicou remédio na ferida de Iksu, a mesma ferida que ele próprio tinha causado, razão pela qual na manhã seguinte Iksu deu a Yun um batata doce para comer e matar a fome. Yun percebeu que Iksu tinha trocado os próprios sapatos por aquela batata e não pôde deixar de se perguntar por que ele era tão gentil. Iksu disse que havia todos os tipos de pessoas por aí. Estavam por aí, e que ele raramente ia à capital. Yun queria muito ir à capital para começar uma nova vida e encontrar mais livros para estudar. Apesar de ter uma vida difícil, Yun conseguia ler e sempre desejava aprender mais. Iksu prometeu que ajudaria Yun a realizar esse desejo. Ele então se apresentou e disse que seu trabalho era ajudar os que sofrem, conforme dirigido pelos deuses. Depois ele ensinou Yun a fazer um par de sandálias de palha e Yun queria muito seguir Iksu para continuar aprendendo. Mas Iksu eventualmente partiu e Yun continuou esperando pelo dia em que ele retornaria. No tempo que se seguiu, Yun ganhou a vida usando as sandálias de palha que aprendera a fazer. E um dia ele encontrou Iksu novamente. Iksu disse que tinha procurado por muitos livros para Yun, mas todos tinham sido levados por outros. Ele estava desapontado consigo mesmo e planejava visitar Yun uma última vez antes de se retirar do mundo e se distanciar das pessoas. No entanto, Yun decidiu segui-lo e cuidar dele. A partir desse dia, os dois estavam sempre juntos. Mais tarde, Iksu veio ver Yun e lhe deu um par de sandálias de palha que ele mesmo fez. Embora ainda fossem terrivelmente feias, Yun também tinha feito um par para substituir as que Iksu estava usando. Iksu conseguiu então ficar em pé sozinho, apesar de tropeçar, o que fez Yun perceber que Iksu poderia estar bem e ser capaz de cuidar de si mesmo. Yun então decidiu ir com Yona, se era isso que Iksu queria. Pouco tempo depois, o grupo partiu novamente e Hak questionou toda a bagagem que Yun estava carregando. Yun mostrou a Hak e se despediu de Iksu. Yun prometeu voltar em breve e Iksu prometeu viver bem, mesmo que sozinho. Yun então foi à frente para guiar Hak e Yona, enquanto Hak parecia finalmente ter aceitado que Yun faria parte da jornada. Enquanto isso, Suwon tinha acabado de investigar alguns nobres corruptos e fez com que Kai os eliminasse. A fraqueza do pai de Yona fez com que muitas pessoas gananciosas se levantassem, e Suwon precisava purgá-las todas. Mais tarde, ele viu um livro sobre a história do Rei Dragão Carmesim e lembrou-se de algumas velhas memórias.
No entanto, ele acreditava que este país não precisava de um rei mítico para revivê-lo. Naquela época, o grupo de Iona ainda estava na estrada, precisando atravessar o país para chegar à fronteira do Império, como sugerido por Iksu. Como os guerreiros dragões frequentemente levavam vidas nômades, era difícil identificar suas localizações exatas. No entanto, havia uma tribo que dizia guardar a linhagem dos guerreiros dragão vivendo em reclusão em uma montanha perto da fronteira imperial, então aquela aldeia seria seu primeiro destino. Hak ficava sempre ansioso sempre que alguém passava por Iona, com medo de que ela pudesse ser reconhecida. Mas ele estava pensando demais. Não era como se qualquer um pudesse reconhecê-la. Ela também queria que Hak não se preocupasse tanto com ela, especialmente porque ele ainda não havia se recuperado totalmente. Ela queria ver como era o mundo fora do palácio. O grupo então parou em uma aldeia no caminho para comer e descansar. Hak foi comprar alguns suprimentos e disse a Yun e Iona que se algo acontecesse, deveriam correr e se reagrupar perto da grande árvore. Então ele saiu e foi a uma loja de armas para comprar um arco. Havia também uma faca lá que seria adequada para Iona se defender, mas Hak não a comprou porque acreditava que poderia protegê-la sozinho. Enquanto isso, Iona ouviu que Suwon havia oficialmente ascendido ao trono e ficou feliz que o avô de Hak e a tribo do vento ainda pareciam segura. O dono da loja então perguntou se Iona queria mais alguma coisa, mas ela já tinha saído. Yun teve que pagar pelos itens anteriores e correu atrás dela quando viu que ela parecia um pouco abalada. Os dois então avistaram alguns membros da tribo do fogo à frente e se esconderam em um canto onde por acaso encontraram Hak novamente. Depois de ouvir a situação, ele decidiu que não deveriam ficar aqui muito tempo. Pelo caminho, os três ouviram falar sobre as mudanças no país desde que o novo rei assumiu. Primeiro, os impostos ficaram mais leves, mas o mais incômodo era que soldados da tribo do fogo estavam por toda parte. Yun gostava de viajar por florestas assim, porque não havia necessidade de se preocupar com a vigilância da corte real. Iona então pediu a Hak que a ensinasse esgrima novamente, mas ele recusou e perguntou se ela estava pronta para atacar um inimigo ou pelo menos incapacitá-lo para se proteger. Mas Iona não tinha tais intenções, ela só queria aprender para que pudesse abrir um caminho de fuga para si mesma, se necessário. Então Hak deu a ela este arco e disse para ela ficar atrás dele durante as batalhas para fornecer apoio. Se não estivessem no meio de uma jornada, ele a faria disparar 200 flechas por dia para treinamento. Ao mesmo tempo, ele também queria que ela refletisse sobre por que seu pai nunca quis que ela tocasse em armas. Hak então deixou Iona praticar atirando em pássaros e coelhos, mas após uma hora inteira de treino, ela não acertou nada, então Hak demonstrou para ela. Mas quando ela perguntou como ele fez isso, ele não conseguia explicar claramente porque os gênios não conseguem entender como é não ter talento. Iona pensou que Hak não sabia ensinar, mas na realidade ele sabia que o único problema dela era a falta de força física para puxar o arco. Uma vez que ela superasse isso, ela poderia aprender arco e flecha sozinha. Depois disso, Iona praticou diligentemente atirar flechas para que voassem o mais reto possível. Yun percebeu que Iona estava disposta a praticar até a noite só para dominar mais rápido. E de fato, sua técnica havia melhorado, embora o custo fosse suas mãos ficarem arranhadas de tanto puxar o arco. Yun também sabia um pouco sobre arco e flecha, mas ele não a usava porque acreditava que não valia a pena para alguém indeciso empunhar uma arma. Quando se pega em uma arma, é preciso estar mentalmente preparado para tirar a vida de outra pessoa. Se você falta determinação ou hesita, o preço será alto. A razão pela qual Hak ainda estava vivo era porque ele nunca mostrava misericórdia aos seus inimigos. No dia seguinte, o grupo continuou sua jornada. De repente, Iona parou à beira da estrada. Ela queria atirar em um javali. Ela havia chegado a entender que no momento em que você pega uma arma, você deve ter a mentalidade de tomar algo de outra pessoa. Ela sabia que seu pai não aprovaria isso, mas agora ela tinha que fazer para sobreviver. Ela atirou uma flecha no javali, mas errou, então Hak disse para Yun seguir em frente. Ele disse que Iona ainda faltava intenção de matar. Ela podia atirar em objetos, mas não em seres vivos. Ele queria que ela atirasse nele imaginando que ele era seu perseguidor. Ele estava confiante de que poderia desviar das flechas dela. Então Iona atirou, mas quando ele disse para imaginá-lo como Suwon, ela disparou uma flecha que passou de raspão no rosto dele. Hak percebeu que ela ainda precisava de um pouco mais de refinamento. Mas mais importante, ele queria que ela não se preocupasse demais em protegê-lo, porque proteger era o trabalho dele, não dela. Os dois então continuaram a procurar Yun.
De repente, Yona percebeu que a bagagem de Yun havia sido deixada no chão e logo depois foram gritados por vozes invisíveis mandando-os embora. Mas Hak balançou sua arma, dissipando a neblina e revelando os aldeões da montanha. Eles notaram o cabelo vermelho de Yona e perguntaram sobre sua identidade. Ela disse que veio sob a orientação do sacerdote e estava à procura dos 4 guerreiros dragões. Eles então revelaram que sua aldeia era a aldeia do Dragão Branco, o lugar que protegia os descendentes do Dragão Branco. Nesse momento, Yun estava preso em uma jaula e esperava que Yona e Hak não tivessem sido capturados como ele. Mas logo depois os dois também foram trazidos, embora não estivessem realmente sendo... capturaram. Assim que Yona falou, soltaram Yun, e Hak explicou que todos mudaram de atitude de repente assim que viram o cabelo vermelho de Yona. O velho pediu desculpas por ter sido desrespeitoso com os companheiros de Yona. Hak e Yun também perceberam que as pessoas ali pareciam valorizar muito o cabelo vermelho dela. Eles explicaram que o cabelo vermelho de Yona se assemelhava ao da pessoa que o primeiro dragão branco um dia serviram, então acreditavam que ela poderia ser a pessoa que estavam procurando. Hak perguntou se todos na aldeia eram descendentes do dragão branco, e eles disseram que não. Apenas uma pessoa na aldeia herdou o poder deixado pelo dragão branco. Essa pessoa então apareceu. Ele tinha um braço muito maior do que o normal e o ancião da vila cuidou dele todo esse tempo. Contudo, ele não sabia o que significava possuir esse poder se o mestre que ele deveria servir não tivesse aparecido. Não havia garantia de que o mestre do dragão branco apareceria em breve. Poderia até ser em gerações futuras. Então, o ancião da aldeia também aconselhou o dragão branco a encontrar uma esposa em breve para que ele pudesse passar o dragão branco adiante. Linhagem. Mas por enquanto ele não tinha a intenção de fazer isso. Naquele momento, o guerreiro do dragão branco ficou curioso sobre o que estava acontecendo na aldeia, e ao saber que havia forasteiros, ele se mostrou, pensando que eram invasores que vieram causar problemas na aldeia. O dragão branco então apareceu para afastar os invasores, enquanto Yona pegava a faca que havia emprestado de Hak para se dar um pouco de coragem antes de usar todos os meios que tinha para recrutar o dragão branco. No entanto, vê-la segurando uma arma só fez o dragão branco ficar mais convencido de que ela era uma inimiga, então ele se aproximou dela. Mas quando o cabelo vermelho de Yona ficou visível, o dragão branco ficou atônito. O sangue do dragão branco reagiu dentro dele, desencadeando uma memória das palavras de seu pai de muito tempo atrás, que o dragão branco deve usar sua força para servir ao descendente do rei dragão carmesim. O dragão branco não fazia ideia de quando essa pessoa apareceria, mas seu pai acreditava que, quando chegasse a hora, o dragão branco reconheceria instintivamente eles, e isso marcaria o começo de sua jornada. O dragão branco então recobrou a consciência e decidiu aceitar Yona como sua mestre, levando todos na aldeia a se curvarem diante dela. Yun percebeu que parecia que o cabelo vermelho de Yona havia levado o dragão branco a considerá-la como o rei do dragão carmesim e escolher ela como sua mestre. Mas Yona não se via como um rei, mas apenas como uma pessoa desgraçada emprestando a força dos 4 dragões. Ainda assim, independentemente de quem ela fosse, o dragão branco havia escolhido servi-la. Seu sangue havia provado isso. O dragão branco então informou ao ancião da aldeia que partiria. Imediatamente, mas o ancião correu e insistiu em realizar um banquete de despedida primeiro. Durante o banquete, Yun ficou surpreso que o dragão branco concordou em se juntar tão facilmente. Enquanto isso, Hak decidiu visitar o dragão branco para pedir alguns suprimentos que poderiam ajudar em sua jornada futura. Mas, em vez disso, o dragão branco entregou a Hak uma bolsa de dinheiro e disse que o dever de Hak estava cumprido, então ele poderia voltar para sua cidade natal. Mas Hak retrucou que um nobre mimado como o dragão branco não poderia proteger a princesa. Os dois então levaram essa energia antagonista para o encontro com Yona. Hak afirmou que o dragão branco era inútil e que deveriam procurar outra pessoa. Yun perguntou o que aconteceu e descobriu que o dragão branco tinha dado dinheiro a Hak. Hak não tinha concordado em partir imediatamente, mas ele ainda estava carregando a bolsa com ele. O dragão branco argumentou que Hak não era um dos guerreiros dragões, então ele não era necessário. Mas Yona disse que precisava de Hak e explicou o quanto ele era importante para ela. Isso fez o dragão branco concluir que Hak devia ser tão fraco que precisavam dos guerreiros dragões para ajudar a proteger a princesa. Mas Hak rebateu que não era tão fraco a ponto de precisar de ajuda de um lagarto branco. Naquela noite, o banquete foi realizado. O ancião da aldeia, que havia criado 4 gerações de dragões brancos, finalmente teve a chance de presenciar o dragão branco partindo para cumprir sua missão. O
No dia seguinte, o dragão branco partiu com o grupo de Iona, o que surpreendeu toda a aldeia. A anciã entregou-lhe um monte de suprimentos para a viagem. Embora a missão da tribo estivesse agora cumprida, a anciã ficou triste por não poder mais acordar o dragão branco todas as manhãs. Ela sabia que estava envelhecendo, mas ela prometeu viver o suficiente para vê-lo retornar. O grupo então retomou sua jornada, embora não tivessem pistas sobre os outros 3 guerreiros dragão. No entanto, o dragão branco revelou que podia sentir os outros através de uma espécie de conexão, mesmo que nunca os tivesse encontrado. Iona então perguntou o verdadeiro nome do dragão branco, e ele ficou surpreso que voltaria a usar o nome que seus pais lhe deram. Esse nome era Kaiá. À medida que a jornada continuava, Hak constantemente provocava e zombava de Kaiá, então Iona teve que intervir e separar os dois. Ela pediu a Hak para não criar problemas e disse a Kaiá para não prestar atenção ao comportamento de Hak. Yun então perguntou a Kaiá sobre a localização do dragão mais próximo que ele conseguia sentir. Kaiá se concentrou e apontou na direção que sentia. Ele então quis avançar para liderar o caminho, mas prontamente caiu em um buraco cheio de centopeias, provando mais uma vez que ele era apenas um nobre protegido, desacostumado com o mundo exterior. Yun disse-lhe para ficar na parte de trás do grupo a partir de agora. Depois de serem puxados para fora do buraco, tanto Kaiá quanto Hak rapidamente perceberam a presença de múltiplos inimigos ao redor deles. Yun e Iona se esconderam por perto, e Hak suspeitou que pudesse ser a tribo do fogo, mas descobriu-se que eram apenas bandidos. Assim, nem Hak nem Kaiá se contiveram. Os bandidos ainda acreditavam que poderiam vencê-los com números, mas Kaiá ativou seu braço de dragão e avançou para atacar. Hak ficou surpreso com a força de Kaiá, mas ele também não queria ser visto como incompetente, então mostrou seu próprio poder. Kaiá estava prestes a atacar Hak por chamá-lo de cobra novamente. Embora claramente não gostassem um do outro, os dois tinham que admitir que as habilidades de combate do outro não eram brincadeira. Iona também queria ajudar, então Yun a guiou sobre como mirar e atirar. E ela conseguiu afastar um bandido que estava tentando emboscar Hak. Ela acertou seu alvo e achou as instruções de Yun relativamente fáceis de seguir. Mas quando Yun tentou disparar, ele fracassou, provando que ele era todo teoria e nenhuma habilidade real na prática. Eles eventualmente lidaram com todos os bandidos, mas o braço de Kaiá parecia ter usado muita energia. E Hak também perdeu a consciência devido ao ferimento reaberto. Kaiá não podia acreditar que Hak havia estado lutando com tal ferimento. Ele então carregou Hak, enquanto seu braço de dragão lhe dava uma força 10 vezes maior do que a de uma pessoa normal, mas apenas o braço de dragão era forte. Seu braço esquerdo ainda era tão fraco quanto qualquer outro. Kaiá também percebeu que Iona era bastante forte, pois não mostrou medo diante dos bandidos e ainda queria proteger Hak. Ela disse que nada poderia ser mais assustador do que aquela noite que ela uma vez experimentou. Kaiá percebeu que realmente queria seguir essa princesa forte. Naquela noite, Kaiá ficou surpreso que o grupo só comeu vegetais selvagens. Iona não tinha direito de reclamar, já que a comida de Yun ainda era melhor do que a de Hak. Hak já tinha recobrado a consciência, e Iona queria alimentá-lo ela mesma, mas Kaiá se ofereceu para fazer isso em vez disso. Yun perguntou a Kaiá sobre a localização do próximo dragão, o Dragão Azul. De acordo com Kaiá, o clã do Dragão Azul havia vivido uma vez dentro da tribo da Terra, mas um dia eles desapareceram de repente. Mesmo que tivessem sumido, Kaiá ainda podia sentir a localização do Dragão Azul, então ele estava confiante de que o Dragão Azul ainda estava vivo. Yun conseguiu determinar aproximadamente a localização geral do Dragão Azul, então eles decidiram entrar em algumas aldeias próximas no dia seguinte para investigar. Por enquanto, Kaiá ficou chocado por eles irem dormir na floresta. Na manhã seguinte, Kaiá parecia sem vida devido à falta de sono, mas Yun queria que todos se recompusessem, já que poderiam encontrar a tribo do fogo, então tinham que evitar chamar a atenção. No entanto, um deles tinha cabelo vermelho brilhante, um era ex-general e outro tinha um braço de dragão, então não chamar atenção era o verdadeiro desafio. Yun então teve outra ideia. Eles chegaram perto das aldeias para que Kaiá pudesse tentar sentir o Dragão Azul, e se ele não sentisse nada, eles iriam embora imediatamente em vez de perder tempo procurando. Graças à boa memória de Hak sobre os locais, ele apontou algumas áreas que eram acampamentos militares, então o Dragão Azul provavelmente não estaria lá, ajudando a reduzir o número de lugares que precisavam procurar. Mesmo assim, após um dia inteiro procurando, eles ainda não tinham encontrado o Dragão Azul. Kaiá continuava apontando na mesma direção onde sentia o Dragão Azul, fazendo o grupo se perguntar se o Dragão Azul poderia ter cruzado a fronteira. Mais tarde, vendo que Iona parecia cansada, Yun deu-lhe uma bebida para aliviar o cansaço. Naquela noite, Kaiá se sentiu completamente inútil.
pensando que não tinha conseguido ajudar muito a princesa e apenas os tinha levado em uma busca inglória, esgotando suas forças. Ele desejava poder ajudar o Dragão Azul a senti-lo e vir por conta própria. Mas o som de Yona praticando arco e flecha à noite acordou Kaia. Hak parou Kaia e explicou que, embora a princesa tivesse eles para protegê-la, ela ainda treinava para não ficar indefesa se algo acontecesse. Na manhã seguinte, Yona perguntou a Kaia se ele havia dormido bem, sabendo que ele não estava acostumado a dormir ao ar livre assim. Kaia gradualmente percebeu que estava começando a gostar de Yona, e ela o via como alguém insubstituível. Naquele momento, Yun descobriu que o Dragão Azul provavelmente estava se escondendo em um ponto cego no mapa, um local possivelmente escolhido perto da fronteira para que ninguém pudesse encontrá-los. Finalmente, o grupo chegou a uma vila escondida perto da fronteira do Império. Ao chegarem, os aldeões saíram para ver seus rostos. Kaia confirmou que o Dragão Azul estava nesta vila, mas as pessoas aqui não eram do clã do Dragão Azul, apenas um pobre, tribo desconhecida. Yona não queria pressionar os aldeões, então ela simplesmente perguntou se poderiam ficar por uma noite para que Hak se recuperasse de seus ferimentos. O ancião da aldeia concordou em deixá-los ficar e os alertou que o lugar era como um labirinto, portanto, deveriam evitar vagar sem um guia para evitar se perderem. Perdidos. Quando Yona perguntou por que os aldeões usavam máscaras, o ancião explicou que era um costume para aqueles que ainda não eram casados. O grupo foi então levado para seus aposentos de descanso, mas Yun decidiu que iria explorar a área para procurar o Dragão Azul. Todo o grupo então explorou a vila, mas só encontrou becos sem saída. Yun de repente sentiu como se alguém estivesse observando, então ficou preocupado que os aldeões os tivessem descoberto e decidiu fazer o grupo recuar. Mas no caminho de volta, Yona inesperadamente descobriu um túnel secreto e entrou nele sem contar ao grupo de Hak. Ela então entrou mais fundo e viu um esquilo. Ela se envolveu em persegui-lo e não percebeu que tinha se separado do grupo. As luzes de repente se apagaram, e ela encontrou inesperadamente um homem. Ele prometeu guiá-la para fora de lá, mas depois de caminhar por um tempo, Yona começou a se sentir desconfortável e tentou fugir. De repente, uma pessoa mascarada apareceu e a resgatou. Ela percebeu que esta pessoa era o dono do esquilo. Nesse momento, o grupo de Hak estava procurando por Yona, e ela foi retornada para eles. Mas Kaia reconheceu que quem trouxe Yona de volta foi o Dragão Azul. Aquele homem fugiu de repente sem explicação muitos anos atrás, quando o Dragão Azul estava nascido. Os aldeões colocaram uma máscara no rosto da criança porque o poder do Dragão Azul estava em seus olhos. Os aldeões não veneravam o Dragão Azul. Em vez disso, tratavam o Dragão Azul como uma maldição. Desde jovem, o atual Dragão Azul viveu com o anterior Dragão Azul, e ambos eram rejeitados por toda a aldeia. O Dragão Azul anterior também não estimava o atual. Para ele, o poder que paralisava qualquer um que fizesse contato visual não era nada além de uma maldição, e essa maldição se tornava ainda mais cruel quando os aldeões a exageravam, fazendo com que todos tivessem medo de se aproximar. E mesmo que um Dragão Azul morresse, um novo nasceria nesta mesma vila. O Dragão Azul atual percebeu que seus próprios olhos estavam ficando mais fortes, capazes de ver mais longe, enquanto a visão do Dragão Azul anterior gradualmente enfraquecia. Os dois frequentemente protegiam a vila de invasores externos, e o Dragão Azul anterior queria que seu sucessor aprendesse esgrima com ele para que pudesse se proteger no futuro. Embora rude e severo, o Dragão Azul anterior na verdade queria que seu sucessor vivesse uma vida decente sem sofrer. Por isso ele disse ao atual Dragão Azul para não usar o poder dos olhos, pois era uma espada de 2 gumes. Essa foi a razão pela qual ele o ensinou a usar uma espada em vez de depender da habilidade. Mas depois de lutar por algum tempo, o anterior Dragão Azul perdeu completamente a visão. No entanto, ele sentiu alegria em finalmente ser libertado da maldição e poder morrer como uma pessoa comum. O atual Dragão Azul tinha adicionado sinos à sua máscara para que o anterior, embora cego, pudesse localizá-lo pelo som. Mas não muito tempo depois, o predecessor faleceu e um grande grupo de inimigos invadiu a aldeia. O atual Dragão Azul, embora ele se lembrasse do aviso, ainda escolheu proteger a aldeia e usou seu poder para derrotar todos os inimigos. Mesmo que ele tentasse manter distância de eles, Yona ainda percebeu que o Dragão Azul era uma pessoa bondosa. Naquele momento, o próprio Dragão Azul estava extremamente inquieto, porque quando ele salvou Yona, o sangue de dragão dentro dele reagiu intensamente a ela, assim como havia acontecido com Kaia anteriormente. Mas ele não sabia o que aquela reação significava ou a quem pertencia a voz dentro de sua cabeça. Seu sangue fervia, e ele não conseguia entender como reconheceu imediatamente que Kaia era o dragão branco.
A razão pela qual o Dragão Azul estava se escondendo agora era porque ele não queria que ninguém soubesse sobre esse poder. Ele acreditava que isso só traria dor aos outros. Enquanto isso, Kaya estava furioso porque essa aldeia havia ousado levar Iona. Mas Yun suspeitava que a aldeia do Dragão Branco pudesse ser a anomalia, e que o Dragão Azul e as pessoas aqui os viam como intrusos. Mesmo assim, Iona queria encontrar o Dragão Azul novamente. Então, ela planejou voltar naquele túnel mais uma vez. Kaya e Yun estavam indo com ela, então ela insistiu em ir também, mas Hak queria que ela ficasse. Iona conseguiu convencer Hak e disse-lhe que ele deveria ficar aqui para cuidar dos aldeões, enquanto ela iria pessoalmente trazer o Dragão Azul para o lado deles. Hak fez ela prometer que retornaria em segurança. Caso contrário, a partir de agora, ele a seguiria em todos os lugares e a irritaria. Ele então pediu a Kaya que garantisse a segurança de Iona e ficou para trás para vigiar os aldeões. Ele percebeu que os aldeões ainda os observavam atentamente, e ele ficou ali para intimidá-los para que não ousassem fazer nada prejudicial. Quando chegaram à passagem secreta, Kaya sentiu que alguém os seguia. Então ele disse a Yun e Iona para seguirem em frente. Ele então confrontou os aldeões e perguntou o que eles planejavam fazer. Eles disseram que não podiam permitir que alguém que entrasse por aquele caminho voltasse. Mas Kaya declarou que estava pronto para lutar se eles planejassem ferir Iona. Enquanto isso, Yun e Iona já tinham sido avistados pelo Dragão Azul. Os dois logo vieram encontrá-lo. Iona queria saber qual era o nome dele, mas ele não tinha um nome real, e até segurou uma espada para ameaçá-los. No entanto, o esquilo do Dragão Azul agarrou-se carinhosamente a Iona, e o Dragão Azul de repente sentiu um forte desejo de encontrá-la, mesmo sem saber quem ela era. Quando ela pediu para emprestar o seu poder, ele afirmou que qualquer um que desejasse esse poder era seu inimigo, mas ela só queria conhecê-lo para convidá-lo a ser seu amigo. Ainda assim, o Dragão Azul acreditava que esse poder nunca deveria ser liberado no mundo, e afastou Iona. Ela não podia forçar ele, então ela e Yun não tiveram escolha senão partir. Embora o Dragão Azul tenha desejado por muito tempo ter um amigo, ele também se obrigou há muito tempo a abandonar esse desejo. Iona aceitou ter que partir, mas ainda se sentia amargurada sobre o Dragão Azul. Situação. Mais tarde ela encontrou Kaya bloqueando os aldeões que queriam atacar Iona porque ela havia descoberto sobre a maldição. Quando ela perguntou por que eles consideravam o Dragão Azul uma maldição, não deram resposta, então Kaya foi forçado a agir. Naquele momento, toda a caverna começou a tremer e a desabar. Kaya protegeu Iona, enquanto Hak, ao perceber o que estava acontecendo, correu para encontrá-la. No entanto, o caminho estava bloqueado por pedras, e Hak não conseguiu atravessá-las para ir mais fundo. Ele tentou desesperadamente limpar os destroços e só podia rezar para que o rei nunca mais trouxesse sua filha. Naquele momento, Iona recobrou a consciência e viu que os moradores ainda estavam presos lá com eles. Yun se preocupou que, se não fizessem nada, ficariam sem ar para respirar. Kaya estendeu suas garras para tentar criar um caminho de fuga, mas os aldeões ficaram assustados ao ver que havia ainda mais dragões. Iona queria saber por que eles consideravam o poder do dragão uma maldição, e eles explicaram que nesta aldeia sempre nasceria uma criança com a marca do Dragão Azul. Mesmo que aquela criança morresse, outra nascera com a marca. Esse fato aterrorizava os aldeões, que temiam que seu próprio filho se tornasse um dia aquela maldição. A razão pela qual temiam o poder em vez de cobiçá-lo era porque o Dragão Azul havia mostrado que mesmo como um criança, ele poderia massacrar muitos soldados usando aquele poder. Foi por isso que eles isolaram o Dragão Azul dentro da aldeia para evitar que ele levasse aquele poder para fora para causar destruição. O Dragão Azul então apareceu e os aldeões começaram a temer que ele punisse, mas ele não fez nada, e em vez disso, sua máscara foi derrubada. Iona viu que seu rosto era muito gentil, mas os aldeões acreditavam que olhar nos olhos do Dragão Azul os transformaria em pedra, então ele teve que colocar a máscara de volta. Ele então pegou um machado e avançou, não para atacar, mas para encontrar uma maneira de quebrar as rochas e fugir. Ele disse a Kaya que o lado em que estava trabalhando se conectaria ao exterior mais rapidamente, então Kaya o ajudou. Iona também se juntou, e Yun perguntou aos aldeões se eles queriam viver e sair dali. Hak, cavando do outro lado, encontrou aldeões que tinham vindo resgatar o filho deles preso do outro lado do caminho. Mas ele disse para eles prepararem uma explicação para ele. Depois de cavar por um tempo, Iona ficou exausta. Então o Dragão Azul, seguindo as instruções de Kaya,
Sugestão a carregou para descansar. Yona continuou a ver quão gentil o dragão azul realmente era e mais tarde compartilhou sua história com ele, como teve que enfrentar muitas coisas após 15 anos sem nunca sair do palácio. Ela acreditava que tudo o que tinha passado era sua prova viva. Ela então decidiu voltar ao trabalho, e o dragão azul começou a perceber que talvez pudesse ser livre se ficasse ao lado de Yona. Eles retomaram cavando, e Hak eventualmente quebrou a parede do outro lado. Assim que a viu novamente, ele correu para abraçá-la e desejou que ela nunca passasse por algo assim novamente. Quando eles saíram da caverna, Yona mais uma vez convidou o dragão azul para ir com ela, agora totalmente ciente de que ir com ela significava obter a liberdade que ele sempre quis. O dragão azul escolheu seguir Yona e partiu com o Chus grupo. Mas de repente, o sino na sua máscara caiu, e o dragão azul decidiu deixá-lo para trás, como se estivesse abandonando tudo o que havia acontecido naquela aldeia para começar uma nova vida. Mesmo tendo se juntado ao grupo de Yona, o dragão azul ainda agia de forma bastante distante. Kaeya não conseguia mais sentir a direção dos dois dragões restantes e também estava exausto de usar demais seu poder na noite anterior. Yun perguntou ao dragão azul se ele podia sentir como Kaeya fez, mas o dragão azul não conseguiu. Kaeya acreditava que o dragão azul não tinha experiência, então ele se ofereceu para lhe ensinar. No entanto, o dragão azul de repente saiu correndo. Na verdade, ele apenas foi a um riacho próximo para pegar peixes para Kaeya ajudá-lo recuperar. Mas ele também ficou com frio depois. Então o grupo decidiu acender uma fogueira tanto para cozinhar quanto para se aquecer. Uma vez que Yun terminou de cozinhar, eles deixaram o dragão azul experimentar a comida e ele surpreendeu a todos ao abrir a boca para agradecer a Yona. O que os chocou ainda mais foi que, enquanto todos a chamavam de princesa, o dragão azul a chamou pelo nome. Naquele momento, todos concordaram que o dragão azul precisava de um nome. Naquela noite, Yona pediu sugestões a Yun, mas Yun disse a ela que, já que ela tinha libertado o dragão azul de sua solitária prisão, deveria ser ela a dar-lhe um nome, especialmente porque estava claro que o dragão azul a estimava muito. E ela não demonstrou medo nem quando ele apontou a espada para ela. Yun também admitiu que costumava olhar para Yona com desdém, sempre odiando nobres e realeza. Agora, Yun queria chamá-la pelo nome em vez de princesa, como antes. Mais tarde, Yona foi ao riacho buscar água e encontrou Hak. Ela disse a ele para continuar chamando-a de princesa, em vez de pelo nome, porque ela queria que ele fosse o único a preservar a memória de que ela tinha sido uma princesa e filha do rei. Hak concordou e contou a ela o que estava pensando enquanto cavava as pedras para salvá-la. Yona então pediu a Hak para ajudá-la a pensar em um nome para o dragão azul. Ele sentiu que o dragão azul tinha uma forte conexão com a noite, e quando o viram imerso no luar, Yona decidiu nomeá-lo Shin. O dragão azul aceitou o nome e pareceu gostar. Então, Shin sussurrou ao seu predecessor que, depois de todo esse tempo, finalmente havia recebido um nome e que o valorizaria acima de tudo. Na manhã seguinte, Yona acordou e perguntou a Kaeya como ele estava se sentindo. Ele disse que agora podia sentir a localização do dragão verde. O grupo então continuou sua jornada com base na direção que Kaeya havia identificado. Como o destino deles estava bem próximo da capital, a visão de longo alcance de Shin provou ser útil. Graças à sua habilidade de observar o caminho à frente, eles puderam escolher seu trajeto com segurança, sem medo de serem descobertos por inimigos. Kaeya também parecia feliz por ter feito um novo amigo em Shin. No caminho, passaram por uma aldeia abandonada habitada apenas por pessoas famintas. Era um lugar atingido pela fome, sem água potável. A maioria dos homens da aldeia tinha sido enviada para a capital para servir como soldados, então a área foi essencialmente abandonada pela nação. As doenças se espalharam, e aqueles que estavam fracos demais para migrar não tiveram escolha a não ser morrer de fome. O lugar era semelhante a onde Yun tinha vivido, pois o chefe da tribo do fogo estava focado apenas em fortalecer o exército enquanto negligenciava a vida das pessoas. O grupo mais tarde ajudou um homem na estrada que disse que o rei anterior tinha sido um governante terrível que falhou em governar o país, levando à dispersão das tribos e causando sofrimento entre as pessoas sem fazer nada para ajudar. Ele esperava que o novo rei fosse melhor. Quando o grupo seguiu em frente, Yona desculpou-se para ir ao banheiro, usando isso como uma desculpa para ficar sozinha. Yun também admitiu que nunca respeitou o antigo rei, e que provavelmente o mundo todo se lembraria dele como um rei tolo que sonhava ingenuamente com um mundo sem armas ou conflitos. Mesmo assim, Hak ainda o via como alguém que ele sempre respeitaria. E agora, Yona não tinha mais nada além do orgulho de ser filha daquele rei.
Ela se sentou por perto e chorou, mas o esquilo de Shin veio consolá-la e ajudou a levantar seu ânimo. Aquela noite, ela acordou novamente para praticar arco e flecha, determinada a se tornar mais forte para não perder as pessoas que amava. Enquanto isso, Suwon partiu para a região da Tribo da Terra. O chefe da tribo estava desanimado porque a Tribo da Terra tinha ficado apática ultimamente, com poucos comerciantes visitando e recursos escassos. Ele sentia que tinha se tornado mais fraco desde que o pai de Yona subiu ao trono e acabou com as guerras. Ao ouvir que Suwon tinha vindo visitar, ele saiu para cumprimentá-lo. Ele ainda mantinha um olhar atento sobre Suwon, pois ele era o filho do homem que o chefe da tribo já havia reverenciado como um mentor. Suwon pediu para entrar para tomar chá. Com ele estava o chefe da tribo do céu, e esses dois líderes tribais eram infames por serem tão diferentes quanto a noite e o dia. Assim que se avistaram, estavam prontos para lutar. O chefe da tribo da terra percebeu que Suwon ainda parecia um pouco delicado e não confiável, diferente de um guerreiro como seu pai tinha sido no passado. Então, o chefe da tribo da terra queria ver quão capaz Suwon realmente era. Suwon então pediu para fazer um passeio, e durante esse tempo, o chefe da tribo da terra ficou surpreso ao ouvir que a mina havia desabado novamente. O assistente do chefe também perguntou a Suwon por que ele tinha vindo hoje, já que certamente não estaria aqui sem motivo. Mas Suwon apenas respondeu que tinha vindo para passear, o que levou o chefe da tribo da terra a falar francamente. Ele lembrou Suwon de sua promessa anterior de reviver o país, mas do ponto de vista dele, Suwon não parecia confiável o suficiente para cumprir isso. E se algum dia ele chegasse a acreditar que Suwon apenas traria ruína à nação, ele próprio poderia ser quem lideraria uma rebelião. É claro que Suwon entendeu isso e não o repreendeu pela declaração, porque ele tinha jurado cumprir sua promessa. O grupo então continuou o passeio e Suwon ficou curioso sobre por que eles adoravam uma pedra ali. Quando ele perguntou sobre isso, o chefe disse que era simplesmente uma crença, nada profundo. Ele então se desculpou e disse a Suwon para perguntar ao seu servo se precisasse de alguma coisa. O servo disse a Suwon para não levar as palavras do chefe para o lado pessoal, explicando que o chefe estava simplesmente muito desanimado e havia perdido seu senso de propósito em tempos de paz, e sua frustração também vinha de não conseguir proteger o país. Suwon admitiu que o chefe da tribo da terra era um homem digno, admirado por muitos, o que deu uma ideia a Suwon. Pouco depois, o servo veio correndo para reportar ao chefe que uma batalha estava prestes a acontecer. Radiante, o chefe correu para encontrar Suwon, apenas para descobrir que era apenas uma batalha simulada. Especificamente, Suwon queria criar um festival e convidar o povo a participar. Os chefes das tribos da Terra e do Céu se opuseram à ideia, argumentando que Suwon estava ignorando a situação do país para realizar festividades e eles se preocupavam que ele pudesse acabar pior do que o rei anterior. Não muito tempo depois, o festival foi realizado. O chefe da tribo da Terra achou a roupa que Suwon lhe presenteou bastante incômoda e não gostou dela. Mas sua esposa o escolhera pessoalmente, então ele não teve escolha senão usá-lo. Foi nesse momento que ele também descobriu que sua esposa havia se tornado boa amiga de Suwon depois que Suwon expressou o quanto gostava do chá que ela fazia. O chefe então viu como as pessoas aguardavam ansiosamente que ele se apresentasse e se perguntou se esse evento era realmente significativo. Suwon então explicou as regras. Ele lideraria uma equipe para lutar contra o lado do chefe. Cada participante usaria uma tigela na cabeça, e quebrar a tigela de alguém daria pontos com base na sua classe social. Os soldados de cada lado seriam divididos em 3 classes: plebeus, nobres e rei. Membros da mesma classe podiam lutar livremente entre si, mas havia restrições entre classes. O rei podia quebrar a tigela de um nobre, mas não a de um plebeu. Nobres podiam atingir plebeus, mas não o rei. E plebeus podiam mirar no rei, mas não nos nobres. Qualquer pessoa cuja tigela fosse quebrada se tornaria prisioneira. Mas se um companheiro lhes desse uma tigela de reserva, poderiam voltar ao jogo. O lado que perdesse todas as suas tigelas seria o perdedor. O chefe da tribo da terra não tinha certeza se Suwon poderia realmente lutar, mesmo que fosse amigo do famoso Hack. Como ninguém conhecia a verdadeira força de Suwon, o chefe da tribo do céu comentou que o chefe da tribo da terra estava muito focado em guerreiros ferozes e desconsiderava pessoas como Suwon. Quando ele entrou em campo, o chefe da tribo da terra viu que Suwon realmente parecia nada mais que um esquilo pequeno e frágil. Ainda assim, Suwon avançou corajosamente para desafiá-lo. O chefe aceitou, mas de repente Suwon se virou e fugiu, enviando seus soldados primeiro. Esses 5 soldados eram na verdade membros da tribo da terra que haviam sido forçados a serem realocados para a equipe de Suwon apenas para completar os números. Eles queriam deixar o chefe vencer,
mas fazer isso só prejudicaria sua honra. Então escolheram seguir sua ordem e lutar com tudo o que tinham. Enquanto isso, o chefe não podia contra-atacar, já que eles eram plebeus. Um nobre teve que intervir para ajudar o chefe, mas foi então derrubado por outro nobre. Uma vez enfrentando nobres, no entanto, o chefe podia atacar livremente e começou a derrubá-los um por um. Enquanto ele percorria o campo de batalha procurando adversários, Suwon estava sendo perseguido por plebeus da equipe do chefe. O chefe da tribo da terra então encontrou o chefe da tribo do céu. Como este último era um nobre, o chefe da terra tinha vantagem, embora o chefe do céu ainda pudesse se defender enquanto sua tigela não fosse quebrada. Nesse momento, Suwon conseguiu desviar dos 5 plebeus que o perseguiam, fazendo com que acidentalmente quebrassem as tigelas uns dos outros. Ele então correu para resgatar os prisioneiros, levando o chefe da tribo da terra a investar contra ele. Mas Suwon afastou uma espada de madeira voadora que pousou bem na frente do rosto do chefe. Nesse momento, o chefe percebeu que Suwon não era um homem comum. Ele estava simplesmente escondendo sua verdadeira força, fingindo ser sortudo. Suwon conseguiu resgatar os prisioneiros, embora fazer isso traria tanto desvantagem quanto vantagem. A vantagem era que ele agora tinha mais tropas, mas a desvantagem era que o lado oposto poderia ganhar mais pontos quebrando as tigelas novamente. Suwon foi mais uma vez perseguido, deixando o chefe ainda incerto se Suwon era realmente habilidoso. Mas logo depois, uma rajada de vento soprou, levantando fumaça e poeira que dividiram a formação do chefe. Ele então perguntou aos membros da tribo que haviam se juntado à equipe de Suwon quem lhes ensinou táticas, e eles revelaram que tudo era uma estratégia de Suwon, incluindo prever o vento. O chefe finalmente percebeu que tinha julgado mal Suwon, entendendo agora que Suwon estava intencionalmente levando suas forças à derrota, enquanto também escolhia as pessoas mais obedientes de sua tribo como seus soldados. As forças da tribo da terra foram eventualmente derrotadas, deixando apenas o chefe cercado. Ele viu que o esquilo que ele percebera anteriormente agora parecia um falcão observando sua presa. Suwon então ofereceu a ele uma chance de reviver suas tropas e continuar a batalha para preservar sua honra, mas o chefe recusou, dizendo que se fosse um campo de batalha real, nenhum soldado seria revivido, e mesmo que ele estivesse sozinho contra 1000 inimigos, ele ainda lutaria. Ele então lutou com Suwon, mas enquanto Suwon lutava ferozmente, ele tropeçou, dando ao chefe a chance de quebrar a tigela na sua cabeça, o que permitiu ao chefe a oportunidade de virar o jogo por conta própria. Alguns dias depois, o chefe ainda não sabia por que Suwon tinha vindo, até que sua esposa de repente informou que o chá que ela fez havia sido comprado por comerciantes e introduzido em grandes países, o que significa que a quantidade de chá nos seus campos não seria mais suficiente para suprir a demanda. No entanto, Suwon sugeriu que quanto mais raro algo fosse, mais valioso se tornaria. Então ela deveria preservá-lo como uma especialidade regional. Um velho na mina também relatou que a mina agora precisava ser expandida, mas não havia trabalhadores suficientes para a extração. As pedras que antes consideravam sem valor foram, nas mãos de artesãos, transformadas nas mesmas joias que o chefe usou durante o festival. Vendo que os problemas na região haviam sido resolvidos, Suwon decidiu partir. Quando o chefe percebeu tudo o que Suwon tinha feito, Suwon já tinha partido. O objetivo de Suwon era recrutar a tribo da terra, porque o moral deles era forte, e se a guerra eclodisse, a força militar deles seria crucial. O chefe agora sentia que realmente não havia julgado mal Suwon, e decidiu depositar suas esperanças nele, mesmo vendo Suwon como alguém com mais potencial do que seu pai. Enquanto isso, o grupo de Aeon havia chegado à cidade portuária. Kei-1 acreditava ser onde o dragão Ouril estava se escondendo. Hak já tinha estado lá antes, enquanto Kaiya estava exausta, e o grupo como um todo havia atraído muita atenção. Então Hak decidiu investigar a cidade sozinho. Quando Yona se ofereceu para ir junto, Hak a deteve, porque percebeu que ela não estava dormindo bem recentemente e queria que ela ficasse para descansar. Ele entregou suas armas a Yun para que as guardasse e entrou na cidade sozinho. Uma vez lá, Hak encontrou o lugar mais sem vida do que antes. Alguns soldados, origem desconhecida, estavam intimidando os habitantes da cidade. Sentindo-se indignados, Hak e um jovem de cabelo verde apareceram para intervir. Os dois então ajudaram a garota a fugir e lutaram contra os soldados antes de finalmente despistá-los. O homem de cabelo verde de repente entregou a garota a Hak e saiu rapidamente, aparentemente por algo urgente. Ele então retornou a um navio no porto e se reuniu com o capitão. Ela sabia que ele tinha se envolvido em mais uma briga com soldados,
mas ele também tinha sentido a presença do dragão branco e do dragão azul por perto. Essa noite, Hak voltou e o grupo decidiu entrar na cidade no dia seguinte para fazer compras. Enquanto isso, Shin-A e Kai-A já tinham percebido que o dragão Ouril estava em um navio ancorado ao largo. No dia seguinte, Shin-A e Kaia guiaram o grupo para encontrar o dragão Ouril, enquanto Hak de repente escolheu se afastar sozinho, separando-se deliberadamente dos outros, já que não havia contado a eles sobre seu encontro anterior com os soldados, e não queria que o grupo se metesse em problemas. Yun também percebeu que algo estava estranho, já que Hak estava sempre ao lado de Iona como uma sombra. Mas quando Kaia conduziu o grupo para o navio onde haviam sentido a presença do dragão Ouril, essa presença de repente desapareceu. Naquele momento, o dragão Ouril havia se reunido com Hak na cidade. O dragão Ouril explicou que estava sendo seguido por algumas pessoas e queria a ajuda de Hak por um momento. Ele levou Hak a uma taverna para conversar, e quando Hak perguntou por que a cidade portuária tinha ficado tão sem vida, o dragão Ouril revelou que o lugar tinha mudado desde que certo senhor assumiu o poder e começou a explorar o povo. Sendo um homem de espírito livre, ele pretendia lutar. Yun e Iona inesperadamente chegaram e avistaram Hak, forçando-o a explicar a situação, mas o dragão Ouril já havia escapado. Hak tentou explicar a Iona por que o dragão Ouril partiu, porque ele sentiu tanto o dragão branco quanto uma presença que o deixou se sentindo conflitado. Ele nunca gostou de acreditar na missão de proteger seu mestre e não queria ser preso por... Ele então continuou tentando fugir disso. Enquanto isso, Hak teve que liderar o grupo fugindo dos soldados e acabou reencontrando a garota que ele e o dragão Ouril salvaram no dia anterior. Ela levou o grupo ao seu local de trabalho, e Hak explicou tudo o que ele tinha passado. Através, incluindo como a cidade era governada por um senhor corrupto cujos soldados usavam seu poder para intimidar os moradores. Eles destruíram lojas, sequestraram mulheres bonitas e exigiram impostos absurdamente altos de qualquer um que quisesse fazer negócios. Foi por isso que o comércio da cidade portuária praticamente entrou em colapso. Yun agora entendia por que os sorrisos dos habitantes pareciam tão falsos. Quando Yun perguntou sobre piratas, a garota revelou que os piratas nunca haviam prejudicado os moradores, pois eles só roubavam mercadorias dos navios dos senhores. Naquela noite, o dragão Ouril entrou sorrateiramente em um dos navios de carga do senhor e descobriu que estava sendo usado para contrabandear drogas. Então toda a tripulação de seu navio apareceu e lançou um ataque ao navio de carga. De acordo com a história que circulava, a habilidade especial do dragão Ouril eram suas pernas, que lhe permitiam saltar extremamente alto. O navio pirata alegou vitória, e o capitão ordenou que o navio de carga do Lorde fosse incendiado. O capitão proibiu sua tripulação de matar pessoas, o que significava que eles sempre tinham que garantir uma vantagem esmagadora se quisessem que uma missão tivesse sucesso. Mais tarde, o capitão notou que o dragão Ouril estava excepcionalmente quieto. Ele admitiu que ainda estava pensando em como foi bom lutar ao lado de Hak na noite anterior. Todos sabiam sobre seus poderes, mas ninguém o odiava por isso. Ele também realmente valorizava as pessoas neste navio, porque há 13 anos ele havia deixado sua aldeia em busca de liberdade e acabou aqui. O capitão estava atualmente tentando recrutar mais pessoas capazes para lançar um ataque em grande escala e derrubar o corrupto. Senhor, ela precisava de toda a força possível, porque não queria que as pessoas que considerava seus filhos morressem. Como sabia que o dragão Ouril tinha encontrado Hak, ela queria que ele trouxesse Hak de volta. O dragão Ouril sabia que teria que encontrar uma maneira de persuadir Hak, sabendo que Hak estava atualmente servindo alguém. No dia seguinte, o dragão Ouril voltou à cidade para encontrar Hak novamente. Enquanto Hak e o grupo também procuravam o dragão Ouril, testemunharam soldados atacando os moradores próximos, mas não puderam intervir. Então Yun puxou o grupo para um canto e explicou que os soldados tinham enlouquecido porque piratas tinham roubado sua carga na noite anterior. Se agissem agora, eles só chamariam mais atenção. Assim que os soldados partiram, o grupo seguiu em frente. Hak então se separou repentinamente do grupo novamente, já que agora era um homem procurado na cidade. O dragão Ouril, vendo isso, achando que facilitaria recrutar Hak. Mais tarde, Hak encontrou novamente o dragão Ouril e descobriu que ele também era agora procurado, assim como Hak. Os dois queimaram seus cartazes de procurado e o dragão Ouril começou a tentar recrutar Hak. Mas Hak achou que o cara parecia algum tipo de tarado esquisito, então ele recusou e deu um soco nele para afastá-lo. Mas o dragão Ouril se levantou novamente e se lançou sobre ele, forçando Hak a fugir. Hak então se reuniu com o grupo de Iona.
grupo, enquanto o dragão Oril mais uma vez escapuliu. Mesmo sabendo que Hak já tinha um mestre, o dragão Oril ainda estava determinado a atraí-lo para o seu lado. Mais tarde, ele caiu acidentalmente e foi avistado por Kaeya. Enquanto isso, o grupo de Yona havia retornado à loja que havia sido atacada por soldados anteriormente, só para descobrir que uma criança da família havia sido morta pelos soldados. Yun foi verificar a condição da criança, mas já era tarde demais para salvá-la. Yona ficou angustiada por não ter agido antes para evitar isso. Ela então decidiu que, se este lugar estava em caos desde o tempo de seu pai, era seu dever restabelecer a ordem nele. Nesse momento, Kaeya já tinha ouvido a história de Jirie, e o próprio Jirie estava preso dentro de um jarro, então Kaeya carregou o jarro com ele. No entanto, quando Jirie ouviu que ele iria encontrar o mestre a quem deveria servir, ele quebrou o jarro e escapou, alegando que ainda tinha muitas coisas que queria fazer e não tinha intenção de ajudar ou servir ninguém. Jirie então foi embora e mais uma vez encontrou Hak, apresentando-se e novamente convidando Hak para se juntar a ele. Mas Hak continuou recusando. Quando Yona apareceu, Jirie de repente se ajoelhou, sentindo o sangue dentro dele. Fervendo, ele percebeu que este era exatamente o mestre que precisava evitar, mas ao mesmo tempo, ele se viu incapaz de sair de seu lado e não conseguia mover o corpo. Yona percebeu que ele era de fato o Ouriu, dragão, e Kaeya logo chegou para confirmar isso. Jirie percebeu que não podia subestimar o vínculo entre os 4 dragões e o Rei Dragão Carmesim. No entanto, Jirie declarou diretamente que não tinha intenção de se tornar seu subordinado. Mas Yona respondeu que não estava tentando forçá-lo, apenas pedindo sua força, e que se ele recusasse, ela não o pressionaria mais. Quando soube que Dick era um pirata, ela pediu para conhecer o capitão dele para que pudessem unir forças na luta contra o senhor local, pois estava furiosa com o que havia acontecido nesta terra. Então Jirie disse a ela que no dia seguinte ela poderia ir com Hak até o navio dele. Naquela noite, após discutir com Yun, na manhã seguinte o grupo foi encontrar o capitão de Jirie. No entanto, o capitão queria testar suas habilidades primeiro, então ordenou que sua tripulação atacasse o grupo de uma vez só. Hak e os 2 dragões passaram facilmente no teste. O capitão então perguntou a Yun o que ele podia fazer. Embora ele não pudesse lutar, era capaz de muitas outras coisas. Quanto a Yona, era diferente. Ela não podia dizer com confiança que era capaz de qualquer coisa, mas a capitã viu a determinação em seus olhos e decidiu dar-lhe um tipo diferente de teste. Coletar algo chamado Erva Bênção do Céu. Todos ficaram surpresos ao ouvir isso. Se era difícil para eles, então ainda mais para uma princesa. Mas era a ordem da capitã. A Erva Bênção do Céu era uma planta medicinal rara que só crescia no Cabo Cloud Vale. Tinha a capacidade de curar feridas e doenças rapidamente e seria muito útil na batalha que se aproximava. Yona não hesitou em aceitar. Havia uma coisa que o capitão não havia dito. A erva só crescia no meio de um penhasco íngreme, e Yona teria que ir sozinha sem a ajuda dos guerreiros dragão ou Hak. Yona ainda assim concordou firmemente. Jirie então a guiou. Ele indicou o caminho à frente. Se Yona o seguisse descendo, haveria uma caverna do tamanho exato para seu corpo, e a erva crescia lá dentro. Recuperando a compostura, Yona começou a se mover. Agarrando-se à face do penhasco, ela desceu lentamente. Uma forte rajada de vento a assustou, fazendo suas pernas congelarem de medo. O esquilo de Shin-Oh e Jirie estavam atrás dela, tentando acalmá-la. Para ser honesto, nem o próprio Jirie estava confiante em conseguir aquela erva, quanto mais uma garota. No entanto, a princesa trêmula diante dele agora era muito diferente daquela que uma vez o fez ajoelhar. Ele começou a questionar se Yona realmente era o mestre dos 4 dragões. Jirha gritou, instando Yona a voltar. Estava tudo bem falhar, ninguém a estava forçando, mas Yona estava determinada a não voltar. Se ela voltasse agora, seria humilhante na frente de todos. Ela continuou, arrastando seus pés trêmulos para a frente. Ela disse que ter recebido essa tarefa era na verdade uma bênção, porque se na próxima batalha as pessoas de quem ela cuidava fossem seriamente feridas, o que ela trouxesse poderia ajudá-las a se recuperar. É por isso que ela tinha que escolher, não importava o que. Ainda assim, ela estava com muito medo, não apenas do perigo à sua frente, mas também de perder as pessoas que amava. Embora o capitão a tivesse mandado ir sozinha, Jirha a acompanhou silenciosamente o tempo todo caso algo desse errado. Ele não ajudou, apenas seguiu. Depois de um certo ponto, Jirha não pôde seguir mais porque o caminho se tornou muito estreito, e agora Yona realmente tinha que seguir sozinha. Enquanto avançava, tentava se acalmar e finalmente encontrou a erva bênção do céu. Ela chamou Jirha para avisá-lo.
mas de repente uma onda enorme a atingiu, arrastando-a. Ji-ha correu para encontrá-la, e por sorte Yona ainda estava agarrada a uma videira. Ji-ha tentou salvá-la, mas ela recusou sua ajuda, com medo de quebrar sua promessa ao capitão. Outra onda veio batendo, então Ji-ha não teve escolha a não ser salvar Yona de qualquer maneira. Só os dois sabiam, então não importaria. E além disso, o princípio de Ji-ha era que, se uma jovem estivesse em perigo, ele devia ajudá-la. Hak e os outros, preocupados com Yona, tinham vindo ao penhasco para procurá-la. Vendo a altura, Tia ficou extremamente ansiosa. Eles queriam descer e salvar, mas o capitão os parou, dizendo que a princesa estava usando a erva bênção dos céus para ganhar seu confiança, e se descessem para resgatá-la agora, isso não estaria pisando na determinação dela. No entanto, Tin-ha já tinha avistado Yona retornando de longe, e Yun ficou radiante ao ver que Yona estava segura. Ela entregou a erva da bênção do céu ao capitão e confessou que tinha falhado no desafio porque Ji-ha a tinha salvado, então ela queria fazer o desafio novamente. O capitão estava muito satisfeito com Yona, sinceramente. Se Ji-ha não tivesse salvado Yona, ela o teria jogado no mar. O capitão aprovou Yona no teste. Hak ficou aliviado por ela estar segura. Ji-ha perguntou a Hak se cuidar de Yona era tão exaustivo que ele sempre parecia assim. Hak disse que sim, e Ji-ha acrescentou que ele mesmo havia envelhecido mais um ano seguindo e cuidando de Yona. No entanto, Ji-ha frequentemente se preocupava com mulheres. Mas Yona pode ser um caso especial, pura e teimosa, mas de alguma forma alguém já havia jogado tudo fora apenas para protegê-la. Ji-ha perguntou a Hak até onde as coisas tinham ido entre ele e Yona, mas Hak simplesmente respondeu que estava apenas protegendo alguém importante. Ji-ha observou que, embora os dois fossem próximos, ainda havia distância entre eles. Parecia que Hak não queria segurar Yona. Naquela noite, Hak pensou no que Ji-ha tinha dito. Ele via Yona como uma irmã mais nova, protegendo a terra onde Su-won e a princesa um dia governaram. Sua vida inteira havia sido dedicada a tal juramento. Agora, diante de uma princesa que lutava todos os dias para sobreviver, Hak simplesmente manteve seu voto ao rei de protegê-la, e por isso não exigia mais nada. Hak então veio verificar as mãos feridas de Yona devido à colheita da erva. Ele tratou os ferimentos dos espinhos com mel. Enquanto aplicava o mel, Hak pensou novamente nas palavras de Ji-ha. Ele havia reprimido seus desejos para não ir longe demais. Perdido em pensamentos, ele derramou o mel. Sem pensar muito, lambeu a mão de Yona. A princesa ficou assustada e saiu correndo. Parecia que no fundo, aquele desejo ainda permanecia. Naquela noite, Yona conversou com o capitão. Ela dissolveria a tripulação pirata após a batalha, pois não queria perder entes queridos e desejava viver pacificamente. Ela também pediu a Yona que levasse Ji-ha com ela assim que tudo estivesse concluído. Naquele momento, Tin-ha percebeu que muitos navios estavam se reunindo no porto, 7 no total, todos armados. A capitã reuniu todos para discutir um plano. Ela supôs que o inimigo havia montado tal força por causa de um grande negócio. O cliente dessa vez era o Império QI, e as mercadorias que estavam traficando eram pessoas, principalmente mulheres e crianças. Não. Somente isso, mas desta vez eles também pretendiam eliminar completamente a tripulação pirata. O capitão marcou um local para o ataque surpresa deles. O problema era quando atacar e qual navio tinha as mulheres e crianças. Certamente o inimigo as usaria como reféns. O capitão precisava de mais informações para elaborar o plano mais preciso. Eles precisavam destruir a escória que havia prejudicado tantas pessoas de uma vez por todas. No dia seguinte, todos correram para se preparar. Yona ainda não tinha conseguido ajudar muito. Ela foi perguntar aos outros, mas todos estavam ocupados com suas tarefas. Vendo isso, o dragão verde sugeriu que ela fosse explorar a cidade. Ele a carregou e voou pelo céu. Enquanto voava, Ji-ha avistou o senhor local. Sempre que as pessoas viam sua carruagem, escondiam-se em suas casas. De cima, Yona viu uma garota disfarçada. Quando se aproximou para perguntar, descobriu que a garota estava se escondendo do senhor. Alguns dias antes, ela ouviu rumores de um trabalho fácil com alto pagamento. Então ela e sua amiga foram a uma certa loja. Sua amiga, que era mais atraente, foi convidada para uma sala privada. Depois de esperar um pouco, a garota ficou preocupada e assustada. Quando espiou lá dentro, sua amiga já havia sido levada e nunca mais voltou. Mais tarde, ela descobriu que a loja pertencia ao senhor. Com medo de que os guardas pudessem vir atrás dela, ela se disfarçou. Ji-ha tranquilizou a garota dizendo que sua amiga apenas tinha sido sequestrada, então não havia motivo para se preocupar, retornando com as informações que havia reunido. Como ele havia descoberto o lugar onde as pessoas estavam sendo reunidas para tráfico, Ji-ha investigou a loja que a menina mencionou.
De acordo com um dos trabalhadores lá, a loja estaria recrutando pessoas apenas até a tarde do dia seguinte, amanhã, o que parecia ser a oportunidade deles para agir se houvesse mercadoria de qualidade. O senhor esperaria até o último minuto. Em resumo, o negócio aconteceria naquele dia. Agora, eles precisavam encontrar uma maneira de resgatar as vítimas. Yona se ofereceu para a tarefa. Ela iria se infiltrar no navio e enviar um sinal para todos. Hak e os outros discordaram dela. O plano dizendo que se fosse descoberta seria morta. No entanto, ela não tinha tempo para vasculhar cada navio e a prioridade deles era salvar as pessoas, não derrotar o Lorde. Yona persuadiu todos e o capitão concordou em deixá-la executar o plano. Mas para aumentar a chance de sucesso, o capitão insistiu em enviar mais uma pessoa com ela para dar apoio. Hak e Kaya se ofereceram, mas os traficantes recrutavam apenas mulheres jovens e atraentes. Hak, Kaya e até Dia se voluntariaram novamente, o que deu dor de cabeça ao capitão. Então ela olhou para Yon considerando seus instintos afiados e conhecimento em explosivos. Ele era a escolha perfeita. E nesse assunto, Yon estava confiante de que sua aparência e disfarce como mulher eram atraentes o suficiente. Com o plano finalizado, eles o executariam no dia seguinte. Naquela noite, Yona se sentou para conversar com o capitã, que a lembrou de ter cuidado assim que embarcasse no navio. Ela seria considerada a filha da capitã, e ela não permitiria que ninguém perdesse a vida. Yona não tinha lembranças de sua própria mãe há muito tempo, mas enquanto conversava com o capitão, a mulher deu-lhe uma sensação que só podia descrever como maternal. Enquanto caminhava, Yona encontrou-se com Hak. Ao passar por ele segurou suas costas. Ele ainda não conseguia aceitar que a princesa estava indo para o perigo. Ele só queria amarrá-la e impedi-la de ir a qualquer lugar. Yona costumava acreditar que a terra governada por seu pai era um lugar pacífico e próspero. Mas ao longo dessa jornada, ela viu muitas regiões ainda sofrendo sob seu governo. Yona não sabia se a maneira de governar de seu pai tinha sido certa ou não, mas os eventos que estavam acontecendo aqui também carregavam parte de sua responsabilidade. Por isso, ela tinha que lutar, então pediu permissão para ir. Hak só podia assistir enquanto Yona gradualmente desaparecia na escuridão. Ver a expressão determinada no rosto dela surpreendeu-o e fez com que ele quisesse ver a princesa alcançar o sucesso. No dia seguinte, Yona e Yun se disfarçaram, e Kaiya junto com o esquilo de Shin-A também se vestiram para segui-los. Vendo o nervosismo de Yun, Hak veio tranquilizá-lo. Então, os dois foram para a loja de tráfico, foram convidados a entrar em uma sala, e então caíram por uma porta secreta. Todos do lado de fora esperavam notícias de Yona e Yun. Após caírem em um buraco, Yona foi vendada e levada para um local secreto. Ambos foram levados para uma sala cheia de outras garotas. Yona torceu o tornozelo durante a queda. Algum tempo depois, o senhor chegou para inspecionar. Ele se aproximou de Yona, notando que ela se destacava das outras, e planejou mantê-la para si. Yun deu um passo à frente para pedir por ela em vez disso, mas o senhor olhou para ele e chutou-o. Quando os próprios homens tentaram pará-lo, também foram atingidos. O senhor pisoteou Yun enquanto aterrorizava as outras meninas para que não tentassem escapar. Enquanto se entregava à sua crueldade, sentiu de repente uma sensação de queimação na mão. Era do olhar ardente de Yona. Olhando mais de perto, percebeu que já tinha visto antes. Felizmente, ele não a reconheceu, pois ouviu que ela havia sido morta durante o golpe de Suwon. Ainda assim, ele disse que se lembraria daqueles olhos e depois foi embora. Yun jurou pagar essa dívida. Algumas das meninas tentaram escapar, mas uma garota que estava lá há 2 semanas as impediu, dizendo que era impossível. Suas palavras só aumentaram o desespero das outras, mas Yona era diferente. Nesse lugar escuro, ela brilhava intensamente, reacendendo a vontade de viver em todos. Aquela noite foi a noite da troca. Yona e Yun foram vendados e levados embora. Enquanto isso, Hak estava profundamente preocupado, embora pelo menos ele estivesse em uma situação melhor do que o Lagarto Branco. Na verdade, ele também estava muito preocupado com Yona e Yun, embora não demonstrassem. Ji-Ha tentou agir normalmente, mas os outros se juntaram contra ele. Então Shiina avistou vários navios começando a se mover. O capitão reuniu todos para se prepararem para a partida. Do lado de Yona, Yun havia chamado o esquilo de Shiina para ajudá-lo a se soltar. Quando, livre, ele e Yona esperaram o guarda descer e então o derrubaram. Yona disse que iria resgatar todos, mas na verdade estava mais assustada do que nunca. Recuperando a compostura, Yona explicou seu plano às meninas novamente. Embora sua perna ainda estivesse com muita dor, ela continuou avançando. Vendo a coragem da princesa, a garota mais velha de antes decidiu segui-la e ajudá-la, e todas as outras meninas concordaram em se unir. O nome da garota mais velha era Yuri. Lá fora, o grupo de Hak tinha começado a agir. O dragão branco lutava enquanto gritava o nome de Yona.
O dragão azul ainda não tinha visto o sinal de Iona, e os inimigos estavam aumentando em número. Mas eles não tinham permissão para matar, de acordo com as ordens do capitão. O dragão verde tinha que ficar pulando entre os navios para apoiar a tripulação. Do lado de Yun, ele atraiu 2 guardas para que Iona e Yuri pudessem empurrar algumas caixas sobre eles. No entanto, uma onda balançou o barco, permitindo que um dos guardas escapasse e fizesse Yuri refém. Yun estava dividido entre usar seus fogos de artifício para salvá-la ou para enviar um sinal, já que ele tinha muito poucos. Se fosse o velho Yun, ele teria priorizado a fuga. Mas depois de conhecer aquele tolo, Yun havia mudado. Ele tirou o disfarce e declarou que era um pirata. O guarda restante se levantou e atacou Yun, permitindo que o guarda o acertasse um pouco. Yun então revelou que tinha plantado explosivos no navio, e somente ele sabia suas localizações. Sem outra opção, os 2 guardas arrastaram Yun para procurar pelas minas, avisando que se não houvesse nenhuma, eles o matariam como exemplo. Assim que um deles saiu, Iona levantou-se de repente, pegou a bolsa contendo seu arco e correu para fora. Quando o guarda restante tentou persegui-la, Yuri acertou-o na cabeça. Yun foi desmascarado por mentir e estava prestes a ser executado. Quando Iona apareceu, os inimigos zombaram do que uma garota fraca como ela poderia fazer. Mas olhe de perto, os olhos dela eram como um segundo sol, queimando através dos corações podres deles e fazendo-os recuar. Aproveitando o momento, Iona avançou, pegou os fogos de artifício de Yun e disparou-os no céu. Dragão Azul viu o sinal. Mesmo que agora soubessem a localização, Hak estava longe demais para ajudar. O único que poderia chegar era Dragão Verde. Assim que os inimigos estavam prestes a matar Iona, Dragão Verde avançou e com alguns movimentos rápidos os lançou para longe. Iona e Yun ficaram aliviados de que o plano havia funcionado. Nesse momento, os reforços do Senhor chegaram. Mas Dragão Azul veio ajudar Dragão Verde. Hak e Dragão Branco ficaram para trás para continuar apoiando os outros. Uma vez que tudo estava sob controle, a tarefa restante era capturar o Senhor. Hak e Dragão Branco continuavam a derrubar os navios inimigos um por um, e vários membros da tripulação vieram apoiar o Dragão Verde. Quanto ao Senhor, ele havia recebido a informação e decidiu se juntar pessoalmente à luta para proteger o Império que ele tinha passado mais de 30 anos construindo. Yun identificou a localização do Senhor. Era no navio onde os dragões verde e azul estavam estacionados. Dado o número incomumente alto de soldados lá, o dragão azul entrou primeiro e quase foi emboscado, mas conseguiu lidar com a situação. Quando ele entrou no navio, o Senhor já havia fugido, planejando retornar à sua residência, reconstruir suas forças e lançar um contra-ataque ao grupo de Iona. Enquanto ele se vangloriava, Blue Dragon descobriu sua localização. Green Dragon imediatamente lançou-se em direção ao alvo. O Lorde puxou seu arco e atirou uma flecha, que atingiu o ombro de Green Dragon, quebrando sua asa. O Lorde preparou outra flecha para acabar com ele, mas então aquele mesmo sentimento ardente retornou e o encheu de terror. Então ele não tinha se enganado naquela vez. A garota de cabelos vermelhos como o fogo da capital, lá estava ela novamente. Naquele instante fugaz, a garota de cabelos carmesim que refletiam a luz do sol, Princesa Iona, disparou uma flecha direto em seu coração, encerrando a vida pecaminosa de um senhor corrupto. A batalha final estava encerrada. Todos retornaram para Porto, reunindo as vítimas resgatadas com suas famílias. Ao ver Iona e Yun cobertos de ferimentos, Hak e Dragão Branco ficaram enfurecidos e invadiram os traficantes restantes. O capitão declarou vitória e disse a todos para celebrarem com um banquete. Todos celebraram alegremente juntos. Enquanto Iona vagava pela cidade, inesperadamente ela encontrou Suwon. Ele ficou extremamente feliz ao ver que ela estava viva, admitindo que tinha ficado chocado com a notícia de sua morte, mas estava feliz que ela estivesse ali agora. Iona, no entanto, ainda estava assombrada pela memória de Suwon matando seu pai. De repente, Suwon a abraçou. Acontece que seus homens estavam próximos, então ele teve que escondê-la. Ela queria usar a adaga ao lado de Suwon para derrubá-lo, mas ele a impediu. Depois de dispensar seus soldados, Suwon lhe disse que entendia que ela queria matá-lo. Mas ele pediu o perdão dela, dizendo que agora não era o momento, pois ainda tinha coisas que precisava fazer. Uma vez que tudo estivesse terminado, ele disse que ela podia fazer o que quisesse. Depois de dizer essas palavras, Suwon foi embora. Hak estava procurando por Iona. Quando ele ouviu ela chorando, correu para lá, deu uma olhada na situação e já podia adivinhar o que havia acontecido. Quando Iona voltou, ela tentou agir de maneira alegre para esconder seu verdadeiro sentimentos, mas todos podiam perceber que algo estava errado. Mesmo ao comer com o grupo, ela derramou sua comida sem perceber e até trocou de roupa ali mesmo na frente de todos. Hak teve que intervir antes que ela entrasse para se trocar devidamente, e ele até exigiu dinheiro de qualquer um que tivesse visto a princesa.
Dragão Verde veio procurar Hak, tendo notado que Hak geralmente não trazia sua lança para a cidade, então claramente algo estava errado. Enquanto trocava de roupa, Yona ainda tinha o grampo de cabelo que Suwon havia dado a ela. Tantas coisas aconteceram desde que ela saiu do palácio. Naquela tarde, ela e Hak sentaram-se juntos a observar o mar. Yona decidiu que iria deixar a cidade portuária e perguntou se ele queria ir com ela. Claro, ele tinha que seguir a princesa como sua sombra. Todos atrás deles estavam escutando a conversa. Ela decidiu que eles partiriam na manhã seguinte. Naquela noite, todos realizaram outro banquete. Dragão Verde sentou-se sozinho, tocando seu instrumento em um penhasco. Yona veio encontrá-lo e elogiou seu toque. Quando ela tentou tocar sozinha, soou como um boi pisando em um quebrado. Corda. Os dois sentaram e conversaram por um tempo. Mais tarde, Dragão Verde foi encontrar seus camaradas, aqueles que lutaram ao seu lado em inúmeras batalhas, para se despedir, porque esta noite todos provavelmente começariam uma nova vida. Depois disso, ele foi ver o capitão, eles relembraram os velhos tempos e falaram sobre a decisão do Dragão Verde. Seguir Yona seria difícil, caminho, mas talvez esse fosse o destino de um dragão como ele. Ainda assim, ele não conseguia se tranquilizar deixando Yona fora de sua vista, embora ela não tivesse poder. Mesmo caminhando para frente enquanto chorava, ele estava consumido pelo seu brilho. No dia seguinte, todos partiram juntos, o capitão e os outros deram muitos conselhos a Yona e também lhes entregaram alguma erva celestial. Ela abraçou o capitão como uma despedida a uma figura materna. Então, eles partiram. Enquanto viajavam, o dragão azul avistou o dragão verde, que havia se juntado secretamente ao grupo, então ele o forçou a se revelar. E assim, o grupo ganhou um novo membro. Ao longo da jornada, graças às habilidades de caça do dragão verde, suas refeições melhoraram significativamente. Agora, restava apenas um dragão, o dragão amarelo, então o dragão verde se ofereceu para encontrar ele. Mas os outros dragões argumentaram dizendo que era a missão deles também. Os três discutiram, então Hak e Yun foram tratar do cervo que o dragão verde tinha capturado. Yona mesma esquartejou. Quando estava no palácio, nunca havia imaginado tirar a vida de um animal. Evitá-lo seria como fechar os olhos para a sua vida. Enquanto rezava pelo animal, um homem apareceu de repente ao seu lado. Ele concordou com a visão dela, mas disse que todos os seres são iguais, e assim um dia, todos eles alcançarão o paraíso. Enquanto falava, seu estômago roncou e saliva escorreu de sua boca. Ele se desculpou dizendo que era apenas um viajante, então ela não deveria se importar. Vê-lo. Vendo que ele estava claramente com fome, Yona o convidou para ficar. Hak, Yona e Yun grelharam carne juntos. Hak não se importou com quem o cara era, e os outros dragões provavelmente ainda estavam ocupados discutindo. Enquanto comiam, falaram sobre o dragão amarelo. Segundo os mitos de fundação, ele possuía um corpo poderoso. Quando os outros dragões retornaram, ficaram bastante chocados. O homem comendo à frente deles era o dragão amarelo. Seu nome era Zeno, um andarilho que adorava viajar e se divertir. Todos os três dragões podiam sentir que ele era o escolhido. A única coisa estranha era que o dragão amarelo não sentiu a sensação de queimação ao encontrar Yona, ao contrário dos outros. Ninguém sabia se ele era forte ou apenas um tolo. Antes que Yona pudesse até mesmo convidá-lo a se juntar, ele já havia concordado. Como mencionado, o dragão amarelo gostava de vagar e se divertir, então como ele estava com tempo livre, simplesmente foi com eles. Parte do motivo também era porque a comida de Yun era deliciosa. O dragão branco ainda achava difícil de acreditar e pediu ao dragão amarelo para provar sua força. De acordo com para ele, seu corpo era incrivelmente durável, mas Hak o derrubou com um único soco. Yun observou que a pele do dragão amarelo era mais lisa do que a de Yona comparada a ele. Se Hak dissesse que era o dragão amarelo, as pessoas acreditariam mais. Ao perceber que seu segredo tinha sido exposto, Hak brincou que ele era o dragão amarelo. Dragão branco respondeu que se Hak fosse um dragão de verdade, ele teria que ser o ultra malvado super vilão dragão sombrio. Mas honestamente, isso parecia meio legal também. De qualquer forma, o dragão branco estava realmente feliz que os 4 dragões finalmente se reuniram. Yun também parecia feliz, mas a simplicidade de tudo ofuscou sua profundidade. Naquela noite, o dragão amarelo veio procurar Yona. Ele a ajudou a juntar lenha. Yona disse a ele que mesmo que os outros não acreditassem que ele era o dragão amarelo, ela ainda acreditava, porque aos olhos dela, o ar ao seu redor parecia diferente de uma pessoa comum, como um raio de sol quente e dourado. Mesmo que tivessem acabado de se conhecer, estar perto do dragão amarelo dava a Yona uma sensação de calor, e ela se reapresentou formalmente, dizendo que estava honrada em conhecer o dragão amarelo Zeno. Mais tarde, Yun calculou tudo novamente. Quando a noite cobre tudo, o sangue dos dragões renascerá mais uma vez de acordo com o antigo pacto. No momento em que os 4 dragões se reunirem, a espada e o escudo que protegem o rei irão despertar
E finalmente, o dragão carmesim retornará ao amanhecer, e havia descoberto a próxima direção do grupo. Alguns dias depois, eles voltaram para encontrar Iksu. Assim que entraram na casa, tudo estava em caos, e o sacerdote estava deitado em um canto com a cabeça coberta de sangue. Depois de questioná-lo, eles souberam que ele havia feito uma bagunça porque estava muito faminto. E então repreendeu Iksu severamente. Só de olhar, Iksu podia dizer que Yona tinha passado por muitas coisas. Perguntou sobre a profecia divina, e Iksu disse que ainda precisavam de mais tempo, antes que a espada e o escudo para proteger o rei aparecessem. Quando chegasse a hora, Yona saberia certamente o que fazer. Nesse momento, o dragão amarelo finalmente falou que esse era o objetivo de Yona ao reunir os 4 dragões. Enkits curta, já que Hak e Yona haviam fugido do Palácio Real, eles precisavam da força dos 4 dragões para sobreviver. Mas o que viria depois disso? Será que eles continuariam fugindo para sempre ou derrubariam Suwon e retomariam o trono? Com o poder dos 4 dragões, retomar o palácio seria mais fácil do que comer bolo, mas Zeno disse que não participaria porque não era capaz de lutar contra ninguém. De qualquer forma, o dragão amarelo achou que Yona deveria pensar nesse propósito antes que chegasse o momento de que Iksu falou. Todos decidiram ficar lá por enquanto. Naquela tarde, os 3 guerreiros dragões e Hak sentaram-se para discutir as coisas. Vingar seu pai e derrubar Suwon à parte, se Yona realmente recuperasse o trono, o que ela faria? Então, era difícil esperar muito de uma garota de 16 anos. Com a menção de Suwon, Hak foi embora. Aquela noite, Iksu e Yona conversaram em frente à cachoeira. Depois de tudo que ela havia passado, seu pai amava a paz, mas o reino não estava feliz. Quanto mais ela aprendia, mais fraca se sentia. Mas mesmo assim, em momentos de desespero, sempre havia pessoas lá para ajudá-la. Ela não era forte o suficiente para se levantar, mas as pessoas atrás dela estenderam as mãos para apoiá-la. Ainda havia muitas pessoas neste país que ela precisava proteger. Ela não se arrependia de ter derrubado aquele senhor corrupto. Ela continuava se perguntando se ainda havia mais canalhas como ele neste reino. É por isso que, a partir de agora, ela queria fazer grandes coisas. Ela salvaria as pessoas desafortunadas do reino de Kuka. Ela pediu desculpas ao pai por ir contra seus desejos e usar armas antes de retornar ao Palácio Real. Ela ainda tinha coisas que precisava fazer. Ela também contou a Iksu sobre seu encontro com Suwon. Ela odiava-o, mas não conseguia sacar a espada para apunhalá-lo. Iksu disse que, por mais tolos ou confusos que fossem, ainda havia sentimentos que nunca poderiam ser apagados. Tarde da noite, quando todos os outros dormiam, Yona ainda estava treinando na chuva. Hak veio encontrá-la. Preocupado que ela pudesse pegar um resfriado, os dois se abrigaram em uma caverna. Yona sabia que Hak ainda estava chateado porque ela segurava uma espada. Ele disse que não estava bravo, apenas preocupado com... Mas Yona não queria usar Hak como seu escudo. Ela precisava ser mais forte. Anteriormente, Yona havia pedido ao Dragão Verde para ensiná-la a usar a espada porque Hak se recusou. Mas Green Dragon, como Hak, não queria que ela enfrentasse perigo. Green Dragon achava que a razão pela qual Hak não queria que ela empunhasse uma espada era porque ele queria que ela fosse mais segura e feliz do que qualquer outra pessoa. Ele também disse, brincando, que Hak queria amarrar Yona e escondê-la para que nenhum outro homem pudesse vê-la, antes que ele pudesse acrescentar que Hak era um cara possessivo e já o havia chamado. Yona pensou que Green Dragon era apenas brincando. Hak disse que era o contrário. Ele só queria que todos no palácio vissem a força dela. Um dia, ele diria a eles: olhe, esta é a garota que vocês expulsaram do palácio, a princesa Yona, aquela que cortou o cabelo e pegou em uma espada, a que viveu mais forte do que qualquer outra pessoa para proteger esta terra. Era isso que ele diria. Yona estava muito feliz e adormeceu ao lado de Hak, e ele beijou a princesa na testa. O anime termina aqui. Adeus. Spoiler. No mangá, Hak propõe casamento a Yona.